O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your games? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio número 101 do NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E vocês também podem nos acompanhar no Twitter, @NBA das Minas, pelo Instagram, @NBA das Minas Pod, e lá na Twitch, /NBA das Minas. Por lá vocês vão encontrar vários conteúdos de basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Além disso, não esqueçam de utilizar o cupom do NBA das Minas para comprar aquela jersey lá no Monza Imports ou ainda para comprar a nossa linha lá com a nossa parceiraça, a Odyssey. Além da nossa linha, vocês encontram várias camisetas incríveis de basquete e produtos exclusivos. E estamos de volta, né? Depois de uma pausa aí, de um recesso de fim de ano, fizemos o episódio 100 comemorativo, com participações de uma das fundadoras aí do NBA das Minas, e agora a gente está de volta, demoramos um pouquinho, mas voltamos. Aliás, eu voltei, né? Porque a Agatha Máximo está viajando lá para o velho continente, e semana que vem estará por aqui. Hoje eu trouxe 2 convidados muito especiais, pessoas que admiro muito, mas que testam muito a minha paciência também, né? Então, assim, será desafiador. Já adianto para vocês que a partir do momento que eu fiz o convite, eu terminei a frase e já me arrependi. Brincadeiras à parte, hoje eu recebo Gabriel Veronese e Marquinhos, do Big Two Pod. Boa noite, meninos. Eu vou começar com Marquinhos, eu vou começar com os mais velhos, né? Vamos começar com os mais velhos por aqui. Boa noite, Marquinhos. Tudo bem com você? Boa noite, Drica. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas o vosso espectador, nosso ouvinte estiver aqui prestigiando. Prazerzaço estar aqui, obrigado pelo convite. Fazia tempo que eu não vinha aqui no NBA das Minas, mas é sempre um prazer. Gabriel Veronese, ele já começou a me incomodar antes mesmo de a gente começar a transmissão aqui, a nossa gravação, entendeu? A gente estava aqui discutindo idades e meios tecnológicos para gravar esse podcast, então já começamos desse jeito. Embora o Marquinhos já tenha começado me alfinetando aí com o assunto que daqui a pouco eu vou mencionar aqui qual será o assunto desse episódio. Mas boa noite, Gabriel Veronese, tudo bem? Preparado aí para esse ano que... Reza a lenda, o senhor chega no 3.0? Sim, entregando a minha idade. Eu faço 30 anos esse ano, brinquei com a Drica antes de começar o podcast. Mas obrigado, Drica. Boa noite para você, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo de quando estiverem nos ouvindo. Para o meu parceiro Marquinhos também, a gente se fala todos os dias, mas bom falar com você ao vivo mais uma vez. E bom que deixaram registrado o começo do podcast, Drica nos elogiando, hein, Marquinhos? Porque no bastidores é só xingo, entendeu? É só porrada. Então, bom que pelo menos em público ela mantenha a classe e seja cordial com a gente. Mas vamos sim falar de muita coisa. É um prazer estar aqui com vocês do NBA das Minas, que eu acompanho muito, admiro demais o trabalho de vocês. E inaugurar o ano, hein? Então, assistindo especial. Eu mantenho a classe só para manter a minha boa imagem, né? Em público, né? Mas assim, Justiça. Vai durar, sei lá, 5 minutos de gravação, talvez, se olhe lá, né, a depender de qual rumo tomará esse episódio, né. Lembrando que, a gente está gravando hoje e olha como vocês são especiais para mim, né, vamos de novo, podem cortar essa parte, como vocês são especiais para mim, vocês estão gravando comigo no dia do aniversário de 5 anos do NBA das Minas. Então, é muito especial esse episódio. Eu tô dizendo isso para ver se vocês minimizam aí o que vocês querem falar do meu time durante esse episódio, tá? Tentem levar isso em consideração. É uma data especial, né? Vamos devagar, vamos com calma.
5 anos já? Caramba, será que faz tudo isso que eu conheço a Sabrina? Então é isso, né? Porque quando o NBA das Minas foi no ESPN League, tinha, sei lá, 700 seguidores. Olha tudo que vocês realizaram. É bem legal de ver o crescimento. E nem eu sabia que tinha tanto tempo. Agora que eu entendi por que o episódio é o 100º. Parabéns. Pois é, né? Já passamos dos 20 mil, mas eu não quero nem lembrar do que aconteceu quando a gente chegou aos 20 mil seguidores. Quero seguir a vida, esquecer daquele momento trágico da minha história, né? Bom que as pessoas esqueçam. Bem polacão. Não, meu Deus. Não quero nem pensar que chega a me dar mais calor do que eu já tô passando nessa cidade. Mas, né, estamos gravando no dia 2 de fevereiro, exatamente às 22h46, graças a Marquinhos, que atrasou a gravação. Ou seja, né, aparentemente vamos passar da meia-noite, lembrando que eu começo a trabalhar muito cedo, né, esse ser humano aí que trabalha à tarde me lascou, mas tudo bem, vamos lá. E a gente vai falar, é claro, eu acho que não tinha como, né, tem alguns assuntos aqui nas últimas semanas que não tem como a gente deixar de falar, né, o All-Star, né, antes de a gente entrar, assim, rapidinho, a gente vai gravar sobre o All-Star ainda, mas eu quero aproveitar a presença de vocês, antes de a gente entrar no nosso assunto, para fazer só duas perguntas sobre o All-Star Game. A primeira, só um nome para vocês, Andrew Wiggins. A cara, eu queria que vocês pudessem ver a cara deles. Vai, podem discorrer um pouquinho aí sobre Andrew Wiggins. Manda ver, Vero. É a dinâmica bizarra, né, do All-Star Game, tem a coisa de separar armadores e alas e front court, e tinha muita gente mais qualificada para participar do All-Star Game no lugar do Andrew Wiggins, né, acabou deixando um monte de gente de fora, o Luka, um monte de gente de fora que poderia estar no lugar dele. E aí tem isso e também tem o peso das votações, né? O peso de votação popular. Acho que as coisas deveriam... O formato deveria ser revisto, né? Eles já reorganizaram o formato da disputa, né? Que não é mais só leste-oeste, né? Os caras tiram os times. Isso, de fato, ficou mais legal. A pontuação mudou também, deixou a coisa mais competitiva. Mas eles poderiam revisar também esse formato de distribuição de jogadores ali pelos times para não correr essas bizarrices, né? Para não deixar o Andrew Wiggins ali, titular do All-Star Game, e gente como Karl Anthony Towns, como o próprio Anthony Edwards, outros jogadores mais qualificados de fora. Lembrando que eles estarão no All-Star Game, certamente, né? Mas estarão no time de reservas, né? Não estarão entre os titulares do All-Star Game. Cara, não fosse a fanfarronice de ter um astro do K-pop dando essa ajuda pro Andrew Wiggins chegar no All-Star Game, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, confesso que não me recordo totalmente, se os capitães só escolhem o time titular ou se eles escolhem o time todo. Porque você imagina se eles começarem a escolher o time todo e deixarem o Andrew Wiggins por último. Pra quê? Quer dizer, eu acho que, enfim, eu sou muito a favor de ter prêmios populares, enfim, votação popular, jogador da galera, lá no NBA Awards tem um prêmio só para votação popular, mas assim, definitivamente pro All-Star Game essa coisa tem que ser revista, né? Eu até sou pró-entretenimento, então tudo bem se a gente pegar um cara que nem é tão bom, mas vai dar show, mas assim, não dá, né? Andrew Wiggins de titular, e isso de forma alguma é não reconhecer a temporada boa que ele faz, tá? Ele tá fazendo uma temporada bem legal, eu só acho que, enfim, é um exagero tremendo ver um cara desse no All-Star Game. Imagina se a gente questionava Chris Middleton, imagina Andrew Wiggins. Eu não gosto de falar do Chris Middleton, porque ele machuca meu coração, independente da fase do time dele e da fase do meu time. A minha segunda observação no All-Star Game, e aí é uma observação e um nome bom, que eu amo ver jogar, é Ja Morant. Titular do All-Star Game, tá jogando... Não joga, né? Esse moleque dá show, enfim... É divertidíssimo vê-lo jogar e ver o que ele está fazendo com esse Memphis Grizzlies nessa temporada, mas ele já chega no All-Star e chega como titular. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse, além do feito dele, sobre essa temporada, né, que ele está tendo. O Ja Morant é curioso, né, que ele entra na discussão para MVP e quase como Most Improved Player também, né, a gente brinca muito sobre como ele pode... Ele fazia isso que ele faz esse ano, mas não com essa constância e com esse volume, né? Jogo de 30, 40 pontos. Ele não tinha isso, né? E mais do que isso é levar o Memphis Grizzlies para o topo do Oeste, né? Ele não chegou de fato à liderança, mas brigando lá em cima, uma campanha positiva. A gente sabe o quão difícil é. Na verdade, a gente não sabe, né? Porque a gente torce para times grandes aqui no podcast.
mas o quanto é difícil você fazer isso no mercado pequeno, né? O quanto um mercado como o Memphis é difícil você fazer isso. E eu acho que o Ja Morant, óbvio, mais do que merecida ele como titular do All-Star Game, mas ele tem muito a ver com o All-Star Game, né? Porque ele tem um basquete quase irresponsável, né? Ele precisando vencer em quadra, dá espetáculo, dá show, faz coisas absurdas em quadra. E assim, no momento em que ele não tem compromisso algum, né, no All-Star Game, ele não tem obrigação nenhuma, aí que ele vai se soltar muito mais, né? Então, eu até brinquei, eu participei hoje do Overtime com o pessoal do Live Basketball junto com o Mesa, e a gente falou como o Ja Morant, ele é um cara que gosta desses grandes palcos, né? Lembrando que ele tinha um jogo que ia ser televisionado na semana passada, aí a mãe, né, a firma trocou o jogo, não foi o do Grizzlies, ele reclamou no Twitter e arrebentou com o jogo, né? Então agora, nesse momento, tá jogando Memphis e New York Knicks no Madison Square Garden, então é um tipo de cara que adora esses palcos, então acho que ele tem tudo a ver com o All-Star Game. Como o Marquinhos falou, às vezes o cara não é nem tão bom, mas ele dá espetáculo. O Ja Morant é as duas coisas, ele é excelente, tá na prateleira de cima dos armadores da NBA atualmente e ainda por cima dá show, né? Não é um cara burocrático em quadra. Exato, né? Ele não deve ser MVP, eu acho que o Jokic está fazendo uma temporada absurda, tem Giannis, a gente precisa analisar as coisas com calma, além do highlight, mas definitivamente ele tem que estar na conversa, e é exatamente o que você disse, para não ser redundante, é o cara que une a eficiência, né? Que carrega o time, faz coisas efetivamente relevantes, né? Não é só um Derrick Jones Jr., e ainda dá show, né? Toco de tabela, que ele bate quase o peitoral na tabela, são os contra-ataques, as pontes aéreas, cara, ele é um absurdo. E eu acho que principalmente esse lance dele, em termos de liderança, né? Ele teve a entrevista coletiva dele que, enfim, é uma coisa um pouco padrão, mas me chamou a atenção pela juventude, em que o Zary Smith erra o último arremesso, eles perdem o jogo e ele traz para ele. Quer dizer, eu errei arremessos decisivos, eu errei lance livre, não culpem o cara porque ele errou a última bola. Reconhecendo que, enfim, se ele tivesse acertado outras bolas, não teria chegado na última, dependendo do Zaire. Então, eu acho que tem muitos aspectos em torno do crescimento do Ja Morant que o tornam uma presença indispensável nesse All-Star Game, que já vai ter gente questionável, né? Então, que tem um cara que é unanimidade total mesmo. Eu fiquei meio abalada com o Andrew Wiggins, eu confesso que... Sabe aquele momento que você olha a lista e fala, porra, mas o que aconteceu? Alguém vazou um negócio... É fake. Não era fake, né? O que importa é que Jason Tatum estará lá como titular, graças a Kevin Durant, então vida que segue e tá tudo certo. Mas ainda bem que você falou graças ao Kevin Durant. Né? Mas eu também... Assim, a gente já tem o bom senso, né? Não tem como, Não tem como, né? Kevin Durant, enfim. Uma hora ele vai se aposentar, né? E o Tatum é jovem. Mas não é esse o assunto desse podcast. Vamos tratar da nossa querida para alguns e terror da minha pessoa, porque eu sempre perco o meu sono nessa época do ano, né? Nessa época do ano e off-season ali é uma desgraça para minha saúde mental já fragilizada, especialmente porque Boston é um poço, né? Um epicentro de rumores, é um negócio impressionante que todo mundo é colocado lá e todo mundo sai de lá nessas épocas, assim, né? Tirando o Jason Tatum, né? Até o Jaylen Brown já tá rolando aí um rumor, enfim. Não faz essa cara, Marquinhos, tá? Só eu posso citar esses nomes aqui, vocês estão proibidos. Mas a trade deadline é quinta, né, Veronese? Quinta, né? Hoje é quinta-feira que vem. Isso. 3 ou 4? 2. Não, 10. Não, dia 10, mas é 3 horas ou 4 horas? 3 horas lá, né? 4 horas aqui, 5 horas aqui. Por aí, gente, final da tarde. Então, até final da tarde, tudo pode acontecer. E aí, a gente vai falar um pouquinho nesse episódio sobre o que pode acontecer, né? E o que deveria acontecer, porque são coisas bem distintas, né? O que a gente acha que deveria para que os times se reforcem aí no resto da temporada, com o que de fato pode acontecer, tanto levando em consideração o espaço salarial que cada franquia tem, o que ela pode oferecer e o que de movimentação de fato vai acontecer. E aí eu queria começar, eu tenho aqui uma lista de alguns rumores, tá? A gente combinou que a gente vai dividir da seguinte maneira, o que deveria e o que vai acontecer, ou o que a gente acha que vai acontecer, né? Porque não mandamos em nada, porque se eu mandasse alguma coisa, Boston seria bem diferente e Bradley Beal já estaria vestido de verde há algum tempo. Mas tem alguns rumores aí, né, que estão sendo especulados, até por jogadores que não estão assim tão satisfeitos nas suas franquias,
e nomes que já foram colocados na roda aí que podem ser negociados, né? Tanto na trade deadline quanto na off-season, mas em alguns casos tem alguns impeditivos aí, né? Contratuais e salariais que podem barrar essas negociações. E aí eu já quero começar com o Bradley Beal, porque ele é sempre um dos centros aí, né, das discussões, seja em trade deadline, seja em off-season, embora o contrato dele seja, no mínimo, né, assim, indigesto para quem for abraçar esse contrato. Mas há muito tempo se fala que ele deve sair de lá, que lá ele não vai ganhar nada, e aparentemente não vai mesmo, né? E é um jogador bom demais para Washington, com todo respeito aí aos torcedores do Wizards. Queria que vocês falassem sobre Bradley Beal, se ele se encaixa aí nessas duas listas de vocês, de quem deve ou de quem deveria ser negociado. Eu acho muito engraçado que vocês não estão vendo, né? Mas a gente está gravando e os dois estão com a câmera ligada e eu desligado. Então, assim, eu posso fazer a careta que eu quiser quando eles falarem do meu time, mas eu vejo a careta dos dois e um apontando para o outro, é assim, sensacional. Vamos lá, Bradley Beal, em qual prateleira ele se encaixa aí de vocês? Na minha ele deveria, mas não vai ser trocado. Deveria porque merece um time melhor. Deveria porque, enfim, por mais que eles tenham feito um bom negócio ao trocar uma estrela problemática, né? Enfim, se livraram de um contrato problemático do Westbrook, toda a experiência Westbrook por, sei lá, 4 caras. Mas ainda assim é um time com teto baixo, né? Eu acho que um cara com a estrela do Bradley Beal, que já mostrou o que pode fazer, merece estar em palcos melhores, né? Eu diria maiores, porque assim, enfim, não necessariamente ele precisa estar num grande centro, mas ele precisa estar em disputa de playoffs com chance de vencer, né? Não dá mais para ficar com essa coisa de catadão lutando por play-in. Eu acho que isso aí não é coisa para Bradley Beal. Mas duvido que ele seja trocado, porque, enfim, tá num final de contrato. E a não ser que o Washington Wizards tenha muito culhão para meter uma troca e se livrar do segundo franchise player da franquia, sei lá, nos últimos 10 anos, que eu duvido que eles vão fazer, ele deve ficar, enfim. E aí o duro é isso, né? Você não troca seu franchise player e corre o risco dele sair de graça, né? É um terror total isso, né? E vou emendar a pergunta, daí você pode completar, Veronese. O Marquinhos falou que ele deveria ser trocado. Eu acho que é meio que, tirando os torcedores de Washington, né? E quem não gosta dele, que quer ver ele afundado lá, mas quem gosta dele ou, né, aprecia um basquete um pouco mais competitivo para jogadores do nível dele, entende e já percebeu que ele precisa sair de lá para, quem sabe, sonhar em vencer um título, assim como o Damian Lillard também. Para onde você acha que ele deveria ir no sentido de encaixar, de a franquia ter o que oferecer também para o Washington? E eu não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado aqui, porque antes de a gente começar a gravação eu disse que eu tenho paciência para esperar a off-season, visto que ele pode sair aí no meio do ano sem que o Celtics tenha que dar até o TD Garden por ele. Então, nesse momento, levando em consideração, né, o cenário de quem pode oferecer alguma coisa, o que pode oferecer e onde ele encaixaria, se fosse o caso dele ser trocado, onde você acha que seria um bom destino para o Bradley Beal? Só lembrando a situação atual, contratual do Bradley Beal, ele está no último ano de contrato, ele tem mais um ano que é player option, né? Então, assim, a critério dele, ele aceitar esse último ano, mas é um salário recheadíssimo. E aí, Drica, não querendo jogar água no seu chope, ou querendo desmantelar os seus sonhos, eu acho muito difícil o Boston Celtics conseguir absorver um salário desse, mesmo com as estrelas que já estão lá. Dito isso, saiu também essa semana um report de que o Spencer Dinwiddie, né, o cara que saiu lá do Brooklyn Nets, foi muito desejado na Free Agency e fechou com o Washington Wizards, de que ele estaria insatisfeito no Washington porque ele disse que o vestiário não é aquelas coisas, que as vozes não são ouvidas. O Dinwiddie falou que ele achou que o discurso dele não foi bem aceito lá e tal. E tudo isso passa pelo Bradley Beal, né? Muita gente reproduz de que o Bradley Beal seja um cara que tem uma voz muito forte lá dentro de Washington, obviamente por ser o franchise player deles, e que aí você pensa, o cara se deu bem com o John Wall, mas não se deu bem com o Russell Westbrook, não se dá bem com o Spencer Dinwiddie. Quando o problema é sempre o outro, talvez o problema não seja o outro, talvez o problema seja você. E aí há a discussão também do Bradley Beal assinar uma extensão de contrato, e aí é aquele salário absurdo, né? O máximo do máximo do máximo por 5 anos. E aí eu começo a me questionar se ele é um cara que de fato quer vencer,
ou se ele é um cara que está satisfeito em ser o dono da franquia, né? Que ele tem que dividir bola e tal, e ele se acomodou nessa, né? Lembrando que ano passado o Washington Wizards foi em algum lugar no momento em que o Russell Westbrook começou a jogar muito, né? E carregou o time ali até beliscar o play-in. Já fui mais fã do Bradley Beal. Eu confesso que eu tô achando ele um pouco... não me parece ser aquele cara que ameniza um vestiário, né? Não parece ser aquele cara que traz bons panos para o vestiário, e sim um cara que mais incendeia. Mas talvez aí isso possa passar por insatisfação dele dentro dos Wizards. Se eu fosse desenhar uma troca para ele, um time que adoraria ter um playmaker, um scorer como ele, e tem um ativo interessante para botar na roda, é o próprio Washington Wizards, né? O próprio Philadelphia 76ers, desculpem, com o seu Ben Simmons, né? O Ben Simmons está cada vez mais na geladeira ali dentro do Philadelphia 76ers, e tem muita gente falando sobre o James Harden, que ele é um cara que está insatisfeito no Brooklyn. Ele poderia ir para os Sixers sem ser via troca, né? Ele poderia ano que vem para o Brooklyn de graça, né? Ano que vem, na verdade, no final da temporada, quando acabasse seu contrato. Então eu acho que essa seria uma troca que ajudaria o Philadelphia 76ers, né? Teria ali, enfim, o seu playmaker. Eles sonharam tanto com o Damian Lillard, mas assim, sonhar com o Bradley Beal nada mal. E o Washington Wizards estaria um cara diferente, né? Liberaria ali o Spencer Dinwiddie para criar mais, para jogar mais, e teria um outro cara diferente na sua rotação. Mas eu começo a achar que o problema do Washington Wizards com o Bradley Beal talvez seja o Bradley Beal de fato, e não os arredores dele ali, não os componentes no time dele. Deus me livre, mais um cara para atazanar o meu vestiário. Não quero mais, entendeu? Não quero mais. Começou com a patifaria da vacina, agora já não quero mais. Já me basta uma experiência Kyrie Irving na vida, não quero outra. Brincadeira, eu vou aceitar ele de bom grado se ele quiser ir para Boston. É tudo que a gente precisa, né? Um playmaker como o Bradley Beal. Mas enfim, aproveitando... A crise é tão grande que a Drica já tá aceitando antivax, velho. É isso, a situação é essa. As crises na vida de Drica e Varini, elas só se multiplicam, vocês não têm noção. Enfim, aproveitando o gancho de Gabriel Veronese sobre Ben Simmons, o que vocês acham que, né, a gente já tinha essa expectativa na off-season, né, até chegar o Kyrie Irving dizendo que não ia se vacinar, era a discussão, né, de todo mundo na off-season, Ben Simmons, e novamente a gente tem aí uma oportunidade, ou ele tem uma oportunidade de achar um rumo para a vida dele. Vocês acham que a gente vai ter alguma movimentação no que diz respeito a Ben Simmons, ou ele vai passar simplesmente um ano sem jogar e tá tudo bem, vida que segue? Vai passar um ano sem jogar, eu não tenho a menor dúvida, porque quando começou esse rumor de James Harden, todo mundo sabe do amor platônico, não sei se é só platônico, mas enfim, o amor que o Morey tem pelo Harden. E quando começou essa parada, eu comecei a entender que, cara, existe uma possibilidade do Harden chegar em Filadélfia no que vem de graça. Eu pensei, o Morey não vai perder o Ben Simmons à toa. Ele pode bancar isso. Ele vai entrar na Luxury Tax e dane-se. E ele vai ter Harden e ainda vai ter o Ben Simmons como um ativo, né? Talvez seja por isso que lá no começo dessa confusão toda, ele disse, eu não tenho pressa, eu tenho 4 anos para resolver isso. Isso é um problema mais dele que nosso. E de fato porque para Ben Simmons faz muito mal ficar sem jogar. Ben Simmons é um cara que está perdendo $360 mil por jogo. Se eu não me engano, já perdeu 19 milhões só nessa temporada em multas. Então, é ele que perde por ficar sem jogar. É ele que perde por não poder treinar e não poder se desenvolver, deve estar treinando em particular, mas não é a mesma coisa que treinar em ritmo de NBA, ter jogos, rotina. Então ele vai ser um cara 1 ano parado, que não vai melhorar suas habilidades, que vai começar a entrar numa coisa que eu e o Vero sempre trazemos no Big Two. O quanto esse cara é bom de verdade e o quanto a gente está superestimando esse cara pela ausência dele das quadras, né? Porque você tem uma ideia de projeção, quer dizer, o quanto esse cara seria bom se ele arremessasse melhor, o quanto esse cara poderia acrescentar se ele estivesse no auge das suas habilidades defensivas. E assim, a verdade é que o Ben Simmons é o mesmo cara desde que ele entrou na liga. Nada me diz que ele vai voltar desse 1 ano parado melhor. Então, ele não será trocado. E vou te dizer, também não acho que deveria. Acho mais que ele tem que ficar lá, cumprir o contrato dele, tomar vergonha na cara, parar de ser apoiado por Rich Paul e companhia. Principalmente porque, para mim, a questão psicológica é uma coisa muito séria.
DeMar DeRozan, Kevin Love e outros jogadores que o digam, para o cara entrar num treinamento de celular no bolso e depois dizer que não quer jogar porque sofre de problemas psicológicos. Eu estou muito longe dele para dizer o que ele sente ou o que ele não sente, mas é uma questão muito séria para ele meter numa negociação para forçar não tomar multa, para forçar não perder grana, ou então para não ter que cumprir seu contrato. Então, assim, por todas essas razões, eu acho que ele tem mais é que ficar um ano parado até ele tomar vergonha e resolver ser trocado. O único problema para mim é que é a mesma questão de Julius Randle em Nova York. Se você tira valor do seu ativo, por que alguém vai oferecer um upgrade por ele? E aí também trocar Ben Simmons por peças piores não faz sentido para mim. Eu acho que a gente caiu no nó do Daryl Morey, né? Que bom ver o Marquinhos finalmente assumindo que o Ben Simmons pode não ser trocado. Ele queria despachar de qualquer jeito. Queria finalmente, meter em qualquer lugar, né? Ele tava aqui, não, tem que trocar. Tá finalmente cheio desse moleque. Chato, muito chato, Ben Simmons. Mas que bom que ele veio nessa agora. E, cara, no final nós vamos cair todo mundo no nó tático do Daryl Morey, né? No final das contas, capaz de o Daryl Morey já ter expectativa de que esse Brooklyn Nets ia implodir. Ele ficou comendo a pipoquinha, né? O membro do Michael Jackson comendo pipoquinha. Assistiu os caras sucumbirem ali. Viu o Harden ficar insatisfeito. O Harden, ao mesmo tempo que está insatisfeito, tá vendo o Philadelphia, mesmo sem o Ben Simmons, ser competitivo. Tá vendo o Embiid jogando nível de MVP. O cara falar, pra eu ficar dividindo a bola aqui com um cara que não quer tomar vacina e não joga, né? Joga um jogo sim, um não. Eu vou para um lugar onde eu vou ter meus jogadores sempre à disposição comigo e vou conseguir competir por alguma coisa. Vou chegar em final de conferência, vou brigar longe. E é isso que o Marquinhos falou, né? Se você não trocar o Ben Simmons agora e você conseguir trazer o Harden no off-season, você ainda tem o Ben Simmons para trocar, né? Pode ser muito bem que o Ben Simmons, nossa, temos o Harden aqui e resolva jogar, ou pode ser que aí você possa refazer uma troca pelo Ben Simmons e aí diferente, você não precisa trocar. O Daryl Morey queria o James Harden, ele queria esse armador. Com o James Harden e o Joel Embiid, ele pode trocar o Ben Simmons pelo que ele quiser. Pode trocar o Ben Simmons por outras peças que vão completar melhor esse roster aí do Philadelphia 76ers, talvez colocando um Tobias Harris na conta também, que tem um salário muito complicado de você trocar, mas você pode fazer manobras mais fáceis para você encaixar no seu time do que só buscar um armador de fato. Mas eu acho que o Ben Simmons, tem muita gente com essa expectativa de ele ser trocado, mas eu acho que ele não será trocado essa temporada ainda. E o Tobias Harris já houve aí, né, um rumor, um boato de que ele seria de fato envolvido em um pacote com o Ben Simmons, né, porque como o Marquinhos disse, a cada jogo que o cara tá fora, quem é que vai querer assumir essa bucha, né? É toda uma questão de problemas comportamentais, porque nessa confusão toda já veio à tona que ele acha que não precisa melhorar, que ele acha que não precisa de ninguém ao lado dele. Então, assim, né, amado, você precisa melhorar, muita coisa. E aí você coloca um Tobias Harris aí, como vocês falaram, para complementar o que já é bem competitivo, e com o James Harden ficaria muito mais, né? E eu gostaria de dizer que eu avisei que esse Brooklyn Nets não ia dar bom, né? Avisados todos foram. Gostaria de salientar aqui. Então, vamos continuar aqui. O próximo, antes de eu trazer outros nomes, Marquinhos, um jogador que você acha que pode ser envolvido em uma negociação aí nessa trade deadline. Jeremy Grant no Detroit Pistons. É um cara que atrapalha o desenvolvimento dos talentos que estão lá, está profundamente insatisfeito. E apesar de, para mim, ser um cara que se superestima, né? Ele jura de paixão que ele é um franchise player. A verdade é que ele não é um franchise player. Isso já devia estar bem claro para ele, para quem o assessora. Eu sempre brinco com o velho no Big Two. Ou você é burro ou você é mal assessorado. Os dois não dá para ser, entendeu? Então, assim, se você é muito bom, persiga aquele contrato. Peça para ser uma arma primária no ataque. Se você não é tudo isso, cara, não tem problema nenhum em você aceitar um sidekick, né? Que é essa coisa de ser o Pippen do Jordan, o Chris Middleton do Giannis. O Chris Middleton tá lá com o anel no dele, tem muita gente que você acha melhor que ele que vai se aposentar sem anel. Quer dizer, o que é importante para você? Fazer número ou conquistar? Título, enfim, prêmios individuais e coletivos. Então, eu acho que é um cara que não ajuda em nada o desenvolvimento de quem tá no Detroit Pistons e que pode ser muito útil em outros lugares. E aí Aí eu tomei a liberdade de, inclusive, simular no ESPN NBA Trade Machine aqui para ver se fazia algum sentido. E ele tem um contrato gordinho, né, de grana, assim. E aí eu fiz duas trocas ousadas aqui, bem ousadas, eu diria.
Ele é muito bom defensivamente, né? Ele tinha isso no seu arsenal, principalmente no Nuggets, onde ele era direcionado para marcar caras como LeBron, caras como Durant, e embora ele não seja um defensor absurdo como Kawhi, ele é muito bom defendendo, porque tem essa envergadura, agilidade necessária. Então, eu ensaiei uma troca maluca aqui com o Portland Trail Blazers, na qual ele poderia ser trocado por CJ McCollum, e eu fiz a troca aqui, se você colocar Jeremy Grant e Diallo, dá para trocar por CJ McCollum, óbvio, né? Saber se o Portland se interessaria por isso e se Detroit também se interessaria por isso, mas eu acho que nesse sentido os dois times ganham. Detroit ia ganhar um cara veterano, muito melhor como líder e que talvez precise de novos ares, e o Portland ganharia um defensor num time em que basicamente ninguém defende, principalmente nas alas. Enfim, existem outras conjecturas. Eu acho que não precisaria ser o destino final do McCollum, por exemplo, que é um cara que ainda está competitivo, enfim, vive um problema físico atualmente, mas poderia, enfim, ser trocado posteriormente, mas essa troca funciona pelo trade machine, já vai. E o outro destino dele seria o Dallas Mavericks, que esse sim eu acho que ficaria interessante, porque pela minha troca aqui que eu tentei, bate de salário ele com Tim Hardaway Jr., que não vive um bom momento. Então ele poderia dar um punch de scorer, né, pontuador, ajudando o Luka, ajudando o Jalen Brunson e Porzingão no ataque, e também traria uma força defensiva, porque o Dallas também é um time que tem dificuldade para defender. Porzingis não é um cara bom defendendo, o Jalen Brunson é pequeno, e o Luka é um cara muito mais focado no ataque que qualquer coisa. Então eu imaginei esses dois destinos para ele. Não sei se serão os destinos mais prováveis para ele, mas como eu acho que ele é um cara que vai ser trocado, eu imaginei que esses talvez sejam destinos bons para ele, e eu acho que para quem eu receberia, sabe? Eu só espero que ele tenha na mente dele muito claro que, assim, ele pode blefar o quanto ele quiser para morder um contrato gordo, mas ele precisa entender que ele não é scorer primário, ele não é o pontuador primário em ataque algum da NBA, a não ser nesses times ruins. Então, se ele quer vencer na vida, fazer patrocínio e outras conquistas, que ele entenda que ele pode ser um secundário, um terciário, mas não o primário. Nesse momento, o torcedor do Detroit Pistons desligou esse episódio e está indo lá xingar muito na timeline. Não, mas ó, vou defender. O torcedor do Detroit Pistons tem que entender o momento que eles vivem. O jogador da semana foi eleito o Cade Cunningham, e o Cade Cunningham começou a jogar muito melhor depois que o Jeremy Grant se machucou. Porque o Jeremy Grant é o que eles chamam de ball stopper, né? Quando a bola está em movimento no ataque, o Jeremy Grant sempre pega a bola e tenta resolver sozinho. Então, ele não ajuda no desenvolvimento de ninguém. O Sadiq Bey não se desenvolve, o Isaiah Stewart não se desenvolve, o Cade Cunningham não se desenvolve. Com o Jeremy Grant machucado, o Cade Cunningham ele se envolveu muito mais no jogo e evoluiu muito, né? Ele tem crescido mais, o Cade Cunningham. E aí, o torcedor de Detroit tem que olhar para o time e falar em quem que eu vou montar meu time ao redor. O Jeremy Grant é uma cornerstone, é um pilar? Não é. O Cade Cunningham pode ser. Eu apostaria minhas fichas muito mais no Cade Cunningham do que no Jeremy Grant. Então, cara, despacha logo o Jeremy Grant, traz, sei lá, pique de segundo round, monta uma troca bem amarradinha, aproveita que o cara tá valorizado, e aí você monta seu time em cima do Cade Cunningham. Então, não desliguem o podcast, amigos torcedores do Detroit Pistons. Sejam coerentes com o time de vocês e apostem as suas fichas onde elas serão valorizadas, que eu acho que é o caso do Cade Cunningham. Aproveitando aí que você tá fazendo todo esse discurso, né, para evitar que os ouvintes do NBA das Minas, né, façam uma debandada depois do Marquinhos dizer que o time deles é ruim, né, mas ok. Quem você acha? Não, na verdade, Dica, desculpa interromper você, para ser ruim eles só melhorar um pouco, na verdade. Perdão. Ok, não vou dar minha opinião para não ser alvo também aí de críticas dos torcedores alheios, né? Até porque eu não tô com meu time não tá com muita moral para falar do time dos outros, né? Vero, aproveitando aí que você fez todo esse discurso para evitar a debandada dos ouvintes, quem você acha que... o Marquinhos disse quem ele acha que vai de fato ser trocado. Agora, quem você acha que até não vai, mas deveria estar em alguma negociação nessa trade deadline? E olha lá o que você vai falar, porque eles fazem umas caras aí que, olha... Eu poderia falar de Jaylen Brown, eu poderia falar de Aaron Fox. Você não poderia, porque você não está em São Paulo, mas eu arrumaria algum jeito de descobrir onde é que você está se escondendo para
olha, não vou nem dizer o que eu ia fazer. Poderia falar de Jason Tatum também. Caminho esse que você está tomando, Gabriel Veronese. Mas eu já falei muitas vezes no Big Two Pod de como eu lidaria com essas duas estrelas, e aí não estou sendo o torcedor do Lakers querendo derrubar o Celtics. Eu acho que, inclusive, é o mais produtivo para a franquia de Boston. Mas quem deveria ser trocado é uma franquia que eu sem querer citei aqui porque eu me confundi, mas é uma franquia que muitas vezes passa longe dos radares, mas tem ativos interessantes, né? O Marquinhos gosta muito desse termo, ativos, e poderia fazer coisas melhores do que tem feito, que é o De'Aaron Fox, né? O De'Aaron Fox é um cara que eu acho que ele se tornou um grande pontuador na liga, ele evoluiu muito, né? Ele chegou mais pronto na liga, no draft dele, né? Ele foi draftado junto com o Lonzo. Ele chegou um cara mais pronto, né? Um cara muito rápido, muito veloz, muito agressivo. Só que eu acho que ele estagnou por estar um time que não compete. Então eu acho que ele estagnou, o De'Aaron Fox não tem evoluído mais por estar no Sacramento Kings, que não briga por absolutamente nada. E eu acho que ele tem ocupado um espaço de um outro cara que está evoluindo e precisa de espaço para evoluir, que é o Tyrese Haliburton. E eu acho que o Tyrese Haliburton talvez tenha um teto maior do que o De'Aaron Fox. E não se espantem com o que eu estou falando, mas o Tyrese Haliburton, eu sinto que ele é um cara mais inteligente que o De'Aaron Fox, né? Eu sinto que o De'Aaron Fox ele ganha poucos jogos para o Sacramento Kings, ele constrói volumes grandes, de números grandes até os últimos quartos, mas ele tem decisões horríveis no final das partidas. O Tyrese Haliburton é um cara que defende muito bem, é um cara que consegue jogar dos dois lados da quadra, é um cara que consegue atacar e produziu muito bem na ausência do De'Aaron Fox. Então, eu acho que talvez uma troca do De'Aaron Fox faça bem para os dois, para o Sacramento Kings e para o De'Aaron Fox. Talvez ele evolua mais em outros ambientes e talvez o Sacramento Kings consiga lapidar melhor o Tyrese Haliburton sem o De'Aaron Fox. Quem sabe o De'Aaron Fox até no Boston Celtics da vida, por que não? E outra troca que eu vou colocar aqui, eu vou colocar duas. O De'Aaron Fox eu não ensaiei definitivamente um destino para ele. Mas outra troca que eu colocaria aqui é já dois jogadores que... Um que eu acho que vai ser trocado com certeza é um que deveria ser trocado. O que vai ser trocado com certeza é o Miles Turner. O que deveria ser trocado é o Gordon Hayward, aproveitando que a Drica está aqui com a gente. Ai, saudades do meu ex. Então, porque o Miles Turner vai ser um dos caras mais assediados da liga no momento, né? Um cara que tem um contrato amigável, é um pivô que todo mundo quer, espaça a quadra, defende muito bem. O cara é um monstro, ele tá machucado agora e isso certamente vai abalar valores de troca. Mas o Miles Turner e o Gordon Hayward, por quê? O Charlotte Hornets tem jogado bem mesmo independente do Gordon Hayward. Então você tem o Miles Bridges jogando muito bem, você tem o Kelly Oubre Jr. jogando bem, você tem o LaMelo Ball e Devontae Graham, nem se fala. E o Mesa falou isso, né, na live que a gente participou, que ele sente que eles estão a um pivô do, de fato, playoffs. Não play-in, playoffs mesmo. Eles estão a um pivô disso. Porque os caras viveram com Cody Zeller, viveram com Mason Plumlee agora. Um pivô que defende muito bem, que eles têm problemas na defesa, mas defende muito bem, comprido, espaça a quadra para infiltrações de LaMelo, de Miles Bridges, e consegue completar, eu acho que é um degrauzinho que subiria o Charlotte Hornets e poderia, de fato, ser uma franquia que vai fazer mais barulho na Conferência Leste. E o Indiana Pacers está tanto tentando trocar, negociar esses caras, né? Domantas Sabonis, Caris LeVert e agora também o Miles Turner, que o Gordon Hayward seria um grande atrativo, né? A Drica como torcedora acompanhou de perto como o Gordon Hayward é um cara inteligente, um cara que produz e um cara que de fato é uma estrela, né? Eu não acho que ele viveu um momento ali no finalzinho de Utah Jazz, talvez ele iludiu um pouco da galera. Acho que ele não é uma super estrela, mas eu acho que seria um cara que talvez casasse muito bem com o Indiana Pacers, né? Eu acho que tem muito a ver com o Indiana Pacers. E aí, sim, eu acho que o Indiana Pacers ele fez até um rebuild curioso para mim, né? Porque ele negociou todo mundo, né? Caris LeVert. Então você não entende aonde que eles vão se basear o time, né? Eu acho que o Gordon Hayward pode ser um bom recomeço para o Indiana Pacers, para então você cercar o cara com outras peças. Então, você pediu uma, eu já mandei duas trocas aqui, porque eu falo pra caramba, perdão. Vou defender o Gordon Hayward, né? Você disse que no finalzinho do Utah Jazz ele pode ter iludido muita gente, né? Eu acho que, assim como o próprio Celtics, aquela montagem do Celtics, e aquela lesão dele atrapalhou completamente a vida dele e a minha também, inclusive. Eu acho que ali as coisas mudaram completamente, porque ele vinha num ascendente e numa crescente absurda, tanto é que chegou no Celtics com esse status, né,
de estrela ao lado do Kyrie, mas, porra, aquela lesão dele, assim, minou completamente 2-3 anos da carreira e da vida dele, assim, e aí não sei até que ponto ele consegue voltar, né, dar passos atrás e voltar a ser aquele cara tão confiante como ele era, embora no Charlotte, já na última temporada de Boston Celtics, saudades do meu ex, ele mostrava que sim, ele pode ser, se não aquele cara por limitações físicas, porque ele também se lesiona bastante, né, lesões menores, mas chegar perto daquilo, né, é um playmaker absurdo. Para mim foi o erro mais crasso do Celtics dos últimos anos, foi ter deixado ele sair, que é o que falta para o Celtics hoje, um playmaker de fato, que o Celtics não tem, então certamente cairia como uma luva. E aí, quero perguntar para vocês sobre John Collins, que também é um cara que está rolando rumores, que pode ser negociado, ele que é free agent em 2025, né, tem 24 anos. Como é que vocês enxergam isso, essa possibilidade? De fato, vocês acham que ele será negociado nessa trade deadline? Se sim, para onde ele poderia ser enviado e o que poderia ser enviado em troca? Enfim, dissertem sobre John Collins. Caramba, John Collins é um cara, ele é um cara de highlights, né? Ele é um cara que eu acho que ele tem um impacto legal no jogo, mas eu acho que ele é muito de highlight, né? Ele se vende muito por highlight. E eu acho que sim, ele poderia sair dos Hawks e contribuir na saída dele para que cheguem peças mais valiosas para o time. Enfim, ele pode até acabar sendo útil lá. E eu estava aqui pensando numa troca que eu acho que deveria acontecer, aproveitar para dar uma cutucada na Drica, mas já que ela jogou o John Collins na conversa, eu vou adaptar aqui, ó. Tá querendo trocar gato por lebre aqui, já. Não, ó. Vamos lá. Por aí. Pensa nesse pacote aqui, ó, Drica. Você perde o Jaylen Brown, mas calma. Já parou por aí pra minha negociação. Pode me oferecer o que você quiser, que eu não vou querer. Mas segura. Perde o Jaylen Brown, mas em troca pode receber John Collins ou né? Não sei se dá pra... Eu acho que dá pra juntar os dois. DeAndre Hunter, Kevin Huerter, Bogdan Bogdanovic e umas picks de draft. Caralho, olha, o time inteiro, porra. Olha o nível que eu acho que desses só que por isso aí a gente já entende o valor do Jaylen Brown. Ele tá basicamente cuidando do time inteiro, né? Aqui o que eu faria talvez seria manter o John Collins no Hawks e mandar para você o DeAndre Hunter. Ou então, enfim, você ficar com o John Collins e a gente acertar contratos aqui para que o DeAndre Hunter ficasse. Mas vou facilitar a vida para você. Vai. Vou facilitar a vida pra você. Você disse, fico aqui com o John Collins, te dou o DeAndre Hunter. A gente para, hein? Não vai ter negociação, né? Mas dito isso, facilitei a vida pra você, tá? Jaylen Brown não será trocado, mas continue. Mas, ó, pensa assim, ó, você ia receber um arremessador jovem em ascensão. Vai lembrar que o Heat pagou 100 milhões para um Duncan Robinson. Kevin Huerter é um cara que tem esse teto pra mim. Bogdan Bogdanovic é um cara que pode ser muito produtivo nesse conjunto de armadores do Celtics, e é um cara que não ocupa o mesmo espaço que Jaylen Brown, ia dar mais espaço para ele. E aqui eu só fiquei na dúvida se é melhor mandar um DeAndre Hunter ou um John Collins, preciso ver salários também, porque eu acho que o DeAndre Hunter é um cara que marca melhor, então talvez ele fosse mais útil do que o John Collins. Mas, eu vou te dizer que essa troca me balança, hein? Deu, hein? Funcionou aqui, eu testei aqui, rolou, hein? John Collins por Jaylen Brown bate na hora, mas eu não sou louco, eu acho óbvio que o Jaylen Brown é muito mais jogador. Mas se você quiser colocar um DeAndre Hunter, funciona. Se você quiser colocar um Kevin Huerter, funciona também, entendeu? A gente vai ensaiando aqui, entendeu? Eu fico nessas maquininhas aqui de troca aqui a noite inteira. Pra alegria ou pra tristeza da vida? Eu acho que você pode ficar a semana inteira nas maquininhas de troca aí, meu filho, porque Jaylen Brown não vai sair de onde ele está, entendeu? Ele vai ficar quietinho lá, porque a gente sabe qual é o rolê, entendeu? O cara quer me oferecer a cidade de Atlanta também pelo Jaylen Brown, porque só tá faltando isso. Olha, ofereci 2 jogadores apenas. Não, o Marquinhos estava me oferecendo 5 jogadores, mais pique, mais a cidade, mais o estado, mais sei lá. Vou te falar que o Hawks aqui, pelo que eu vi, ainda tem ativos interessantes, né, que não são jogadores, mas
eles têm uma pick de draft do ano que vem via Hornets e uma pick de 2023. Não devem ser picks tão altas assim, mas ainda assim a gente já viu aí Donovan Mitchell saindo na 13ª, né? E algumas escolhas tardias de primeiro round, que são jogadores muito valiosos, né? Vale lembrar que hoje em dia os ativos do Celtics, que não sejam desse trio parada dura, o trio ternura, que a Drica tanto ama, são caras como o Romeo Langford. Então, assim... Que eu gosto não sei se bastante bem... também. Então... Mas Drica me ajuda também, né, Drica? Pô, não quer fazer nada, meu. Proibido. Celtics não vai pro mercado, vamos ficar assim. É assim que a gente vai até o final. Começamos unida, é uma franquia unida. Começou assim, vai terminar assim, entendeu? Mas eu entendo o sentimento da Drica. Eu já tô me apegando em DeJounte Murray, em White, em Keldon Johnson. É difícil. Quando seu time tá nessa bagunça, nessa zona do limbo, você se apega nos caras, entendeu? Não difícil. Compara meu time com o teu, querido. Dá licença que eu tenho 2 All-Stars jovens, você vai me comparar com o teu time. Eu não vou nem mencionar para quem não sabe ainda qual é o teu time. Eu vou te poupar dessa vergonha, né? Vou te poupar dessa vergonha. Mas quem foi campeão por último? Seu time ou o time da divisão? Não, desde 2000 pra cá são 5, na verdade. Quem faz 30 anos esse ano tem que ficar quieto nessa questão de títulos, entendeu? Porque tudo é passado. Se foi ano passado, se foi o Bucks ou se foi lá em 1960, tanto faz. Todo mundo já foi, já ganhou, ninguém vai mais ganhar, entendeu? Entendi. Justo, muito justo. Acabou. Até me perdi aqui depois de me oferecerem uma cidade inteira pelo Jaylen Brown. Até me perdi. Imagina o que esses caras não iam oferecer pelo Jason Tatum. Sei lá, a própria Casa Branca. Pega aqui e leva embora. É que, pra mim, o problema todo do Jason Tatum é... A gente compra o Jason Tatum pela expectativa ou pelo que ele entrega? E aí a gente coloca numa balança perigosa. Não tô dizendo que ele não valha coisas grandes, mas a gente vai trocar Jason Tatum pensando no teto ou pensando no que ele entrega? Quem me cobra, aos meus amigos de São Paulo que me cobram uma visita, eu gostaria de dizer que eu vou fazer uma visita, mas talvez eu vá parar no DHPP, sei lá como é que chama aí a Delegacia de Homicídios em São Paulo. Eu primeiro vou passar aí num condomínio que não sei nem onde fica, mas eu descubro, depois eu vou pro litoral assassinar o outro e aí eu me entrego, não tem problema não, vai ser assim, depois desse episódio aqui. Não, vamos parar de falar de Celtics, vamos pro próximo aqui da minha lista, porque eu tô ficando um pouco irritada com vocês dois. Toda aquela classe da abertura foi-se embora já, não existe mais, gente, desculpa se iludir vocês. Não, mas falando sério, assim, a trade deadline e a off-season é sempre um problema pra mim, porque eu sempre fico com medo de negociações, embora real agora sem, né, tirando meu clubismo e meu amor pelos três de lado, Jason Tatum e Jaylen Brown, assim... Na minha cabeça, é inviável que eles nenhum dos dois sejam trocados nessa trade deadline. O Marcus Smart já é um pouquinho mais a perigo, assim, embora eu esteja aqui fazendo todas as minhas orações, minhas preces e promessas para que não aconteça. Então, vocês fiquem quietos. O próximo da minha lista é Pascal Siakam, que está nesse Toronto, que até me surpreende, eu gostaria de dizer, nessa temporada. Achei que o Toronto viria muito pior do que está se apresentando, inclusive está na frente do Celtics na tabela de classificação. Tem vencido jogos muito interessantes, mas o Pascal Siakam é um remanescente aí de uma outra leva, né, do Toronto Raptors. E também já houve aí rumores de trocas em temporadas passadas. Gabriel Veronese, você acha que ele pode ser trocado? Que ele deveria ser trocado ou que nada vai acontecer e ele vai continuar lá no Canadá? Eu acho que o Pascal Siakam, ele viveu um momento de instabilidade, né? Não nessa temporada, mas nas últimas temporadas. E aí sim ele virou um ativo para troca. Eu acho que o Toronto tá tão clicado, Drica. Eles estão funcionando tão bem. Sim. O Fred VanVleet jogando muito bem. O Scottie Barnes é uma grata surpresa. O Giannobi voltou bem. Eu acho que o único jogador que talvez de fato tenha algum assédio nesse meio de temporada é o Gary Trent Jr., né? Porque tá num momento absurdo, tá metendo bola de 3 a roda, é um cara que tem defendido bem. Tem um torcedor do Portland que se arrepende da troca pelo Norman Powell, né? Gary Trent Jr. tem jogado muito bem e eu acho que ele vai ser um cara procurado nessa trade deadline. Mas aí a ser trocado de fato eu duvido muito, Drake. Eu acho que eles estão muito encaixadinhos. Eu acho que eles só trocariam esses caras se fosse por uma estrela, né? Aquela troca que você traz uma estrela gigantesca e você manda 2 pecinhas ali, 2 peças, óbvio, de valor, mas você traz uma estrela.
Mas como foi o caso do Kawhi Leonard, né? Que o DeMar DeRozan não é exatamente uma pecinha, o DeMar DeRozan é uma estrela também, mas eu acho que o Toronto só faria movimentos dessa forma. Não vejo o time do Toronto shopping, né? Não vejo eles vendendo o Pascal Siakam dessa forma. Eu acho que o Toronto se encontrou muito bem com todos esses alas grandes que eles têm, né? Scottie Barnes, Siakam, enfim. Cara, eu confesso que eu fico intrigado, né? Porque eu sempre acho que você tem que trocar na alta, né? E só eles sabem o que eles têm em mãos. Quer dizer, esse cara vai ficar melhor do que a gente já viu? Ele vai voltar a jogar como nas finais? Porque, assim, a verdade é que brincadeira, na zoeira, dá pra gente dizer que Klay Thompson e Siakam estão ao mesmo tempo sem jogar, entendeu? Porque o Klay Thompson por contusão e o Siakam... Aí foi pesado, hein? Eu achei pesado. O Siakam, basicamente, foi vítima dos Monstars do Space Jam e vive uma oscilação de montanha-russa digna de Busch Gardens, assim, né? Quer dizer, a gente vê muitas noites boas, algumas noites úteis, mas a verdade é que aquele cara que entrou em quadra contra os Warriors nas finais, a gente não viu mais. E aí, na minha cabeça, pensando unicamente como negócio, tá? Pensando no Masai que deixou o Kyle Lowry embora. Que não teve dó de puxar o gatilho numa troca que mandou o DeRozan embora. Eu acho que ele é um cara que pensa muito nos caras como ativos, pensa como empresa mesmo, pensa a longo prazo, um lance meio Bill Belichick dos Patriots, que é essa coisa, eu preciso manter esse time competitivo, custe o que custar. Eu acho que eles não estão colocando o Siakam na prateleira, mas se chegar uma boa proposta, eles trocam. E aí, eu não sei, eu fico muito na dúvida se o Siakam ainda pode voltar a ser aquele cara, ou se ele pode ser melhor do que ele já foi, mas se ele puder voltar a ser aquele cara que ele foi nas finais contra os Warriors, eu talvez apostasse numa troca com o Memphis Grizzlies. O Memphis Grizzlies se beneficiaria muito de ter um ala grande, bom marcador, de grande envergadura. Eles têm lá uma máquina, né? Eu acho que o time deles é muito... um reloginho suíço, tudo funciona muito bem, é um time jovem, rápido e tudo mais, mas eles não têm nenhum cara capaz de marcar, individualmente, claro, grandes alas da NBA, como, por exemplo, um Kawhi se voltar, um LeBron James, um Giannis, um Kevin Durant. Quer dizer, se o Grizzlies tiver grandes planos para essa temporada, ou acreditar que, cara, só falta um cara para a gente clicar, talvez valesse a pena arriscar. Mas como eu acho que talvez a gente não veja o Siakam das finais contra os Warriors de novo, eu não puxaria esse gatilho. Se a gente tivesse como saber isso, eu pudesse pensar, vou fazer a poção mágica aqui, o cara vai voltar a ser aquele cara dos Warriors. Aí eu puxaria o gatilho. Se fosse o cara que competiu contra os Warriors, sim. Porque eu acho que o que falta nesse Memphis é isso. É um cara que possa não parar, porque não para, né? Mas diminuir o volume de grandes alas. Eles têm lá um Desmond Bane, tem um Brooks, tem gente que marca bem. Mas essa molecada não tá pronta para parar um LeBron James, não tá pronta para parar um Kevin Durant. Então eu acho que ele seria uma adição valiosíssima se ele pudesse atuar em alto nível de novo. A cara do Gabriel Veronese. Será que pode? Será que não pode? Gabriel Veronese, quem você acha que será trocado para onde? Como será essa negociação? Um cara que eu tenho certeza... O Miles Turner eu citei, porque eu acho que ele vai ser trocado sim. Eu acho que ele não tem mais... eu acho que o Indiana Pacers ele apertou um botãozinho que não tem mais como voltar atrás, não é aquela coisa de tempering, né? Os caras realmente vendendo os caras, né? Então acho que Domantas Sabonis, o Miles Turner terão casas novas quando acabar essa trade deadline. Acho que até o seu Boston Celtics é uma casa muito bacana para o senhor Domantas Sabonis, acho que ajudaria muito o time de vocês. Mas um cara que eu acho que deve ser trocado sim nessa intertemporada, nessa trade deadline. E aí ele não passa tanto nos holofotes, mas é um cara que vai ter muito assédio, assim como o Marquinhos citou, é o Harrison Barnes, né? Eu acho que ele entra um pouco nessa coisa do Jeremy Grant, né? Ele não é tão grande quanto o Jeremy Grant, mas é um wing. Tem muito time que agradeceria por ter um ala grande, esse ala mais forte, né? Para competir. Eu acho que o Dallas com o Marquinhos enfiou o Jeremy Grant é uma troca que me agrada muito. O time do Lakers mesmo precisa de um ala, né? O Lakers ele entrou numa enrascada que ele tem poucos ativos para trocar, né? Aceitas Taylor Horton Tucker? Se não aceitas, não dá, né? Tem que ser só isso aí que você tem para colocar à disposição.
Mas o próprio Philadelphia 76ers, né? A gente fala muito do Ben Simmons, mas com a saída do Ben Simmons, eles sentem falta de um ala de força, né? Eles têm ali o Tobias Harris, mas o Tobias é um cara vulnerável na defesa, né? Então falta esse outro ala, esse wing que eles chamam, né? Para jogar no perímetro. É um cara que tem uma boa defesa de perímetro, né? O Harrison Barnes. É um cara que tem um arremesso, né? Ele não é um atirador de elite do perímetro, mas é um cara que tem um bom arremesso. E é um cara que vai pintar em muitas trocas, eu acho, né? Não ser trocado várias vezes, mas vão rolar muitas especulações e vai muita gente atrás desse cara, porque é um cara que tá num time que não vai a lugar nenhum, né? A combinação perfeita. No Sacramento Kings não vai a lugar algum. Tem ativos interessantes para trocar e vai tentar capitalizar em cima. Ou se não vai, deveria, né? Trocar esses caras por ativos interessantes, ou nem que sejam escolhas de draft, ou salários mais maleáveis. Mas eu acho que o Sacramento Kings vai sim botar o Harrison Barnes na roda. A gente citou aqui, né? Acho que o Marquinhos citou o Tyrese Haliburton. Vocês acham que ele será negociado? Se sim, para onde pode ir e onde pode contribuir? Ou vai ficar por lá mesmo? Lembrando que ele é free agent até 2024, né? Para onde vocês acham? Se é que vai a algum lugar, né? Cara, se o Kings topar trocar o Tyrese Haliburton, aí pode começar a fechar a franquia mesmo, né? Porque, assim... aí pode mudar o nome para Sacramento Kings, né? Assim, sério. Se eu fosse esperar isso de alguma franquia, seria o Sacramento Kings. É isso, é basicamente isso, né? É uma franquia que desde os tempos de Rick Adelman no comando técnico vive um calvário eterno de seus torcedores, seja via draft, né? Quer dizer, Marvin Bagley, seja via trocas fazendo coisas bizarras. Então, assim, eu não acho que vá, porque acho que ele tá num contrato, porque, assim, o caso do Tyrese Haliburton, se não me engano, posso até checar aqui no Spotrac, sempre recomendo pra galera, Spotrac.com, é um site que a gente consegue checar toda a situação contratual de todo e qualquer jogador da NBA. Você joga Spotrac e olha lá quanto tempo ele tem. Eu quero dar até uma checada aqui, mas se não me engano, ele ainda está no contrato de rookie. Então, pelo que ele entrega num contrato de rookie, você só troca se você for o Sacramento Kings mesmo num dia de muita bebedeira, porque a ideia é que você, enfim, aproveite, né? Quanto mais talento o cara tiver para te oferecer por menor valor, mais legal, porque você consegue, inclusive, construir um time em volta desse cara, podendo gastar nas outras peças que você não gasta nele. Porque uma vez que você oferece uma extensão para um Tyrese Haliburton, e eu não tenho a menor dúvida de que isso vai ocorrer, ele vai morder um max contract. Então, até lá, a ideia é que você encha seu time de gente para poder competir. A não ser que o plano do Kings seja continuar nesse limbo eterno de não competir por nada e aí ver o Tyrese Haliburton saindo de graça ou trocá-lo, mas mesmo que eles façam uma decisão burra de trocá-lo, isso deve ser mais para o fim do contrato dele. Acho que ele está bem júnior nesse contrato e eles não devem fazer essa loucura, porque realmente acho que não faz muito sentido. Mas de verdade seria um cara útil onde ele fosse. É um cara muito bom, muito versátil, boa envergadura, como disse o Vero, inclusive mais inteligente que De'Aaron Fox. É uma conversa que a gente sempre tinha lá na ESPN, e assim, só para a galera ficar familiarizada com esse termo que a gente usa muito entre a gente no Big Two, que é o lance do teto, era uma discussão que a gente tinha, por exemplo, entre Kyle Kuzma e Brandon Ingram. E a gente achava Kyle Kuzma, de fato, a gente achava que ele tinha chegado mais pronto, mas o teto dele era mais baixo, e o Brandon Ingram era mais cru, mas se tornaria um jogador melhor. E a gente acertou nessa previsão, e é sobre isso que a gente fala quando a gente compara, por exemplo, De'Aaron Fox e Tyrese Haliburton. O Fox chegou muito melhor que outros caras do seu draft, mas estagnou. Talvez esse seja o teto dele. E eu acho que o Tyrese Haliburton é um cara que, com espaço, minutagem, vai render muito mais. Então, pelo amor de Deus, Sacramento, tome vergonha na cara e não troque o cara. Tome vergonha na cara. Agora eu gostaria de perguntar para vocês, na verdade, sobre uma franquia, né? O New York Knicks tem sido muito comentado aí ultimamente, né? Tá oferecendo basicamente todo mundo, né? O Kemba Walker tinha saído, inclusive, da rotação do Tibbs. Reza a lenda que está aí disponível. O que vocês acham que vai acontecer? Porque todo mundo quer alguém do Knicks, mas não é quem está sendo oferecido, né? Todo mundo se interessa por Immanuel Quickley, mas o Knicks não vai abrir mão. Vocês acham que o Knicks vai conseguir fazer alguma movimentação nessa trade deadline? Ou não, porque o que eles oferecem não é o que as outras franquias querem e precisam? Quero que vocês falem especificamente
de New York Knicks. Eu adoro esses apontamentos aqui que vocês não estão vendo. Vai, Gabriel Veronese. É porque que a gente faz o podcast no YouTube, não dá pra gente cantar uma deixa um pro outro, né? Aqui que nós somos sem imagem, a gente consegue. Mas aí quando a gente faz você cagueta a gente, aí não adianta nada, entendeu? Eu tô aqui pelo caos, eu tô sendo atacada, tô querendo oferecer todo mundo para levar os meus jogadores, eu vou caguetar mesmo. Vai. Entendo. Eu acho que o New York Knicks, eu vi o Tom Thibodeau, eu até confundi o nome por conta que eu vejo eles inseridos no mesmo contexto. Eu acho que o Tom Thibodeau, ele se vê na mesma situação que viveu o Frank Vogel, mais ou menos, né? Mudaram o roster deles, né? Eu acho que o Tom Thibodeau menos, né? O Frank Vogel mudou muito o roster dele, né? Mas é um time especificamente focado na defesa, os times do Tom Thibodeau, e uma defesa intensa, um time intenso, ele desgasta demais os titulares deles, né? São sempre com minutagens altas. Ele no Minnesota Timberwolves, aquele time que ele levou para os playoffs com o Jimmy Butler, se não me engano, acho que ele usava 2 ou 3 reservas no máximo, né? Ele cara, suga a energia dos titulares dele. E aí você monta um time baseado na defesa e você traz 2 peças que são muito difíceis de você inserir nesse sistema, que são o Kemba Walker, a Drica, como torcedora do Boston, viu isso. O Kemba é um cara muito... Aliás, no Boston ele nem conseguiu viver muito isso, acho que muito por questões físicas, mas é o Kemba que mesmo quando tem os joelhos dele, né, quando ele está saudável 100%, que talvez a gente nunca mais veja o Kemba 100%, ele é um cara que te proporciona muitas situações criativas no ataque. E trouxeram também o Evan Fournier, que é um cara que tem um arremesso, é um cara que, inclusive, também passou pelo Boston da Drica, mas é um cara que trabalha mais no perímetro, mas são caras que eram para contribuir ofensivamente para o New York Knicks, que viriam para essa temporada para tirar o peso de cima do Julius Randle, né? Ano passado foi Julius Randle e Derrick Rose, majoritariamente pilotando esse ataque do New York Knicks. O R.J. Barrett ainda era um cara inconstante, né? Esse ano ele tem produzido um pouquinho mais no ataque, mas trouxe esses caras que não tem nada a ver com a filosofia do Tom Thibodeau, né? O Evan Fournier não é um cara que vai se jogar em todas as bolas. O Kemba não tem nem saúde para isso e nunca foi, nem no comecinho de Charlotte Bobcats ele era assim, né? Então, são 2 caras que precisam de minutagem, precisam de rotação, precisam de volume de jogo, precisam ter a bola na mão, mas são caras difíceis de você encaixar na defesa. Então, se tornou um problema para o Tom Thibodeau. E o Tom Thibodeau em si já é um problema, né? Ele é um cara que tem prazo de validade nos times, né? Ele é um cara que meio cuca, assim, né? Ele chega, ele é um fato novo, o time muda da água para o vinho, mas depois o time sofre com a sequência e não consegue repetir mais as mesmas coisas, né? E aí é o que o Marquinhos falou, né? É a sina da troca em que você quer oferecer os jogadores. No momento que você oferece o jogador, você bota ele, ó, estou trocando, pronto, ele perdeu o valor. Ele já despenca o valor dele, você não vai conseguir reaver o valor nele que você gostaria. Então eu acho muito difícil o Knicks conseguir encaixar alguém nessa troca por esses 2 caras. Um cara que eu citei mais cedo e também foi sondado ali em Nova York, no Madison Square Garden, e um cara que me interessaria é o De'Aaron Fox. O De'Aaron Fox, ele é um cara que não é um grande defensor, mas é um cara que talvez se encaixasse mais nessa filosofia do Tom Thibodeau, até por ele ter saúde, né? Ele não é um cara que vive quebrado e não tem um histórico grande de lesões, como é o Kemba Walker, ou é um cara que até acho menos enérgico, né? Como é o Evan Fournier. Mas eu acho que o Knicks vai ter que amarrar muito bem essa troca. Se quiser um De'Aaron Fox, por exemplo, não vai ser uma troca limpa, né? Kemba Walker, Evan Fournier. Ele vai ter que trabalhar com escolha de draft, ele vai ter que trabalhar com despacho salarial, né? Vai ter que absorver algum contrato indigesto Sacramento Kings. Mas eu acho que o Knicks se vê num momento delicado, né? Tem poucos ativos interessantes para trocar e muitos buracos para serem tapados no elenco deles. E Marquinhos, você pode responder daí, né, para complementar, já que vocês ficam aí, um apontando para o outro. Vou só dedurar vocês. A gente sabe que o Kemba Walker, né, perdeu espaço, foi para o Knicks, mas inclusive saiu da rotação, voltou, fez triple-double, enfim, foi lindo, mas não tem espaço, como o Vero acabou de falar, não encaixa nesse time do Knicks por N fatores. Ele sendo envolvido em uma troca nessa trade deadline, né? Se o Knicks conseguir isso, aonde você enxerga que ele poderia
de alguma forma contribuir, dadas as limitações aí até físicas, né, que o Vero citou, né, ele tem um problema crônico no joelho, né, não vem de temporadas boas desde que chegou no Celtics e também agora no Knicks. Onde você acha que ele poderia de alguma maneira contribuir, seja efetivamente sendo o armador titular, seja com experiência, enfim, onde ele pode fazer alguma coisa ainda? Caramba, eu acho que por vários fatores a história do Kemba Walker é triste, né? Porque eu e o Vera, a gente sempre discute, putz, esse cara ele produz muito porque só tem ele, ou ele é muito bom e ele faria uma revolução num contender, né? Num candidato. E ele é o lado triste da moeda, né? Ele é o cara que eu acho que realmente era o astro de time pequeno. E por mais que ele seja bonitão, e realmente é um dos caras mais bonitos da liga aí, ele não sorriso mais lindo da liga. Exato. O bicho é bonito mesmo, A bala. Mas, como diz um amigo meu, armadores pequenos e perninha de grilo duram pouco. E ele já é um cara passou dos 30, há muito tempo não está saudável. Olha aí, Veronese, passou dos 30, não presta mais, perceba. É o fim da linha pra mim, é o fim da linha. Perceba que não é qualquer um que chega aos 37 voando, entendeu? Falando de LeBron James, não de mim no caso, mas é isso. Mas de verdade, o biotipo é muito importante. Eu e o Vera, a gente sempre fala que não se ensina a altura. E infelizmente para quem é menor, o esforço físico, ainda mais na posição de armador, é muito grande. Ser um cara como o Chris Paul, se a gente fala de LeBron James, a gente tem que falar mais ainda de Chris Paul, que com seu tamanho continua impactando o jogo. A verdade é que o Kemba Walker não mudou seu estilo de jogo, não se adaptou às necessidades dos times por onde ele passou, e desde o Celtics ele já não rende. Eu acho que o negócio do Kemba Walker é realmente voltar para um time menor, uma franquia sem tantas ambições, e lá fazer numa noite 30 pontos, na outra 25, de repente sumir por 10, e aí ninguém vai sentir falta dele. E aí queria aproveitar o gancho que o Vero deu, e leu minha mente, e dizer que eu acho que uma troca ensaiada por um De'Aaron Fox da vida, por mais umas picks de draft, enfim, uma troca que não envolva um pelo outro, envolva mais gente, pode ser interessante para ambos os times. Quer dizer, de repente, não exatamente, enfim... Eu acho que talvez o Kemba possa ir para lá e dar saindo do banco bem e deixar o Haliburton tomar conta do jogo, trazer um Aaron Fox com juventude para esse Knicks, que acho que é muito mais fácil, embora você não ensine a altura, você consegue melhorar os caras, consegue moldar caras. O Aaron Fox é um cara que melhoraria muito se fosse capaz de defender com mais afinco, e eu acho que isso o Thibodeau poderia ensinar para ele. Enfim, eu só não sei como é que ele encaixar nesse time, porque tem um monte de armador e um monte de gente que não joga sempre. É meio confusa essa formação do Knicks para mim, mas eu acho que uma troca que trouxesse o De'Aaron Fox para os Knicks seria benéfica para os dois. Funciona, hein? Testei e funciona, hein? Testou e funciona, né? Funciona. E eu acho que o Knicks vai fazer uma troca que também é a cara do Knicks, aquela brincadeira que a gente estava fazendo com o Tyrese Haliburton ser trocado do Kings. Tem uma troca que é a cara do Knicks, que é trocar o Julius Randle em baixa. Quer dizer, de novo, né? A gente sempre procura trocar em alta. Percebendo eles internamente que Julius Randle não renderia na próxima temporada, ou que até pelo playoff que ele fez, que foi péssimo, talvez fosse hora de trocar o cara enquanto ele estava em alta, não. Esperar o cara entrar em baixa, a torcida se virar contra o cara, o valor do cara via quase a zero. E vamos fazer uma coisa que é a cara do Knicks, trocar o Julius Randle em baixa. E aí, o que você traz por ele? Cara, Jeremy só Grant. Deus sabe. É isso, Jeremy Grant, é isso. Então, se sair um Jeremy Grant, ainda é ótimo. Quer dizer, eles precisam de um cara que seja capaz de criar o próprio arremesso, não tem isso no Knicks praticamente, e um cara que seja capaz de defender, que é uma coisa que o Thibodeau ama. Então, enfim, não é tão fácil, não é plug and play, vai requerer muitos ajustes, inclusive da parte dos jogadores, mas eu acho que daria para ensaiar uma troca aí. O Vero deve estar vendo agora, inclusive no Trade Machine, mas talvez dê para trocar Julius Randle por Jeremy Grant e Kemba Walker por um Sacramento da vida. Enfim, eu acho que o Knicks, nesse exato momento, está contra as cordas, para não dizer na lona já, né, ali segurando na cordinha de baixo para tentar levantar. O americano fala overachievers, né, que são caras que conquistam muito mais do que se esperava. Talvez eles tenham feito isso na última temporada por questões muito particulares da temporada, e essa seja a realidade do Knicks, dessa montagem de elenco torta. Então, vi que eles colocaram um monte de gente para trocar, mas de verdade, quem vai querer Evan Fournier, eu não sei. E se quiser, vai querer algum Emmanuel Quickley da vida. Então, vamos ver o que sai disso. Mas Julius Randle é um cara que acho que pelo clima que se criou, deve sair.
Eu tentei desenhar a troca aqui no negócio, mas o Dilo Júnior só pode ser trocado a partir de amanhã. Então eu não consegui fazer a troca ainda, mas eu vou fazer aqui. Ele vai esperar passar da meia-noite, que no caso faltam 10 minutos para fazer a simulação. Eles têm os embargos contratuais. Perdão, interromper. Embargos ok. Vamos para o próximo da lista de vocês aí, que deve ser trocado nessa trade deadline. Qual é o próximo? Você quer deve que, tipo, vai ou que vai, eu acho que vai. Deveria? Que vai ser trocada. Que a gente já tá adiantando aí pro torcedor da franquia que vai se despedir de alguém. Ou vai comemorar, né, a saída de alguém, também tem isso aí. Vou aproveitar que o Vero tá pensando e vou lançar um Domantas Sabonis aqui, cara. Que é um cara que em algum momento a gente ia jogar. Essa daí tá fácil, é verdade. Inclusive, você já citou, ou você, eu já me perdi aqui. O Domantas Sabonis já foi invocado nesse Exato. Episódio. Inclusive, gostaria muito de vê-lo trocado para o Spurs, entendeu? Ele é a cara do Spurs. Esses caras funcionais, não exatamente extraordinários, mas que com ali a inteligência do Pop é um grandão playmaker, é um grandão habilidoso, inteligente, e que, pelo amor de Deus, na mão do Rick Carlisle não tá rendendo nada do que ele rendia na mão de outros técnicos. Então, assim, pelo amor de Deus, Rick Carlisle, pare de atrapalhar o desenvolvimento do rapaz, mande-o para as mãos de Pop. Queria que fosse para as mãos da Beck Hammond, ainda não é, o Pop tá lá e pode fazer um bom trabalho com esse rapaz. E a gente podia se livrar de uns caras inúteis, entendeu? Ou então dar um monte de pique de draft pro Indiana, que nesse momento seria bom pro Indiana, né? Quer dizer, o Spurs até o momento, se não me engano, só tem 19 vitórias na temporada. Então, uma pique de draft do San Antonio, nesse momento, é interessante. Então, é entender o que é melhor. Tancar e esperar uma boa escolha de draft, ou, de repente, trocar a escolha de draft mais alguém por um Domantas Sabonis? Eu acho que é uma coisa para se pensar. Porque eu acho que é fato que o Domantas vai ser trocado, mas a gente não sabe para onde. E eu acho que ele é um cara com carinha de Spurs, assim. Eu de verdade não acho que o Domantas Sabonis, nem nenhum desses caras que estão no Pacers, tem esse desejo tão ardente de ser campeões e querem jogar num contender. De tudo isso que a gente fala deles estarem na prateleira à venda, nenhum desses caras se manifesta para dizer: quero jogar no Lakers, quero jogar no Chicago, quero jogar num time grande, estou aqui para ganhar anel. Você não vê nenhum deles falando nada, quer dizer, são caras super discretos e talvez até por isso o Indiana não tenha ido longe nos últimos anos, né? Quero dizer que nenhum jovem em sã consciência gostaria ou deveria querer ir para o Lakers, porque essa franquia faz mal para jovens. Então já tá provado, entendeu? Brandon Ingram, Kyle Kuzma, a galera sai boa. Chegou lá, afunda, Alonzo Ball. Enfim, é só essa observação que eu gostaria de fazer. Pode complementar, Gabriel Veronese. Draftar a gente sabe, a gente quer usar os moleques. Não, a gente drafta vocês sabem draftar de fato, só que vocês assim, minam completamente a confiança de qualquer ser humano que não tenha de 35 anos pra cima, né? A camisa pesa. Não. É que vocês, né, sei lá, deve ter eu não sei que tipo de comida vocês dão para essa gente no vestiário, deve ser sopinha, né? Porque não dá mais para comer e tal. É só comida de asilo. Mas enfim, eu só queria dizer que jovens, fujam de Los Angeles, pelo menos da franquia, né? Enfim, que veste amarelo. Vai, Gabriel Veronese, complementa aí, só queria fazer essa observação. Eu vou citar um jogador que eu acho que deve ser trocado, e é um cara que talvez tenha algum tipo de procura nessa trade deadline. E eu não lembro quem foi da ESPN que fez um texto sobre under the radar, né? São trocas que talvez a gente não tenha ouvido falar e podem ajudar alguns contenders, que é o Montrezl Harrell. A gente falou de Lakers e utilizando mal os jogadores. O Montrezl Harrell é um cara que está no último ano de contrato, não tem um contrato tão grande, ou seja, ele é bem-vindo para muitas franquias. E é um cara que não se encontrou no Washington Wizards, aliás, o Washington Wizards não se encontrou de uma forma geral. E é um cara que pode ajudar muita gente, né? Se ele reencontrar o basquete que ele teve lá no Los Angeles Clippers, ele pode ser esse cara que vem pontuando muito bem na segunda unidade. Ele teve alguns momentos nos Wizards muito bem, mas quando ele não dividia minuto com o Daniel Gafford e o Thomas Bryant. Mas eu acho que ele é um cara que pode ser trocado nessa trade deadline e pode ajudar outras equipes. Especialmente esses contenders que precisam de uma força vindo pontuando do banco, né? Um tipo de garrafão diferente. E o Montrezl Harrell é um jogador diferente, né? Ele faz o papel de pivô, mas ele é baixo, mas ele é um cara que pontua bastante, é um cara que tem energia, enfim.
E aí, antes de eu devolver, eu só queria ter um jogador que eu não contava com ele nas trocas, mas tem me intrigado muito, que é o Donovan Mitchell, né? Parece que cada vez mais ele está insatisfeito em Utah. Ele é um cara que tem a cara de grandes times, né? Falaram dele em Nova York, falaram dele em Miami. Então, assim, o Donovan Mitchell é um cara que eu não acho que talvez não seja trocado nessa janela de transferências, mas é um cara que vai despertar interesse na liga, né? É o tipo de pessoa que ninguém ligava para perguntar dele, porque ele é um cara que era o nome da franquia e tal, mas agora o telefone, você já vê se você tem um contato, né? Eu tenho o contato dele aqui? Pô, tenho. Se eu precisar, eu posso fazer uma ligaçãozinha, mandar um áudio para ele ouvir vezes 2 e falar, mano, não quer jogar com a gente? Eu acho que é um cara para todo mundo ficar de olho nas próximos períodos de negociação. Como é que está a lista de vocês aí? Temos quais nomes? Vamos lá, porque a gente já tá, gente, há 1h15 aqui falando de trocas, né, que podem acontecer. Depois a galera vai cobrar aí vocês dois, né, porque vocês que estão aí dizendo, né, oferecendo Deus e o mundo para todo mundo. Quais faltam aí na listinha de vocês? Na minha lista aqui tem uma franquia e um jogador. Comecemos pela franquia. Franquia Brooklyn Nets, que de verdade, para mim, é um elenco pior do que era no ano passado. Algumas peças simplesmente não clicaram. Paul Millsap claramente, enfim, acho que eles até declararam, né, se não me recordo, que estão realmente procurando um destino melhor para ele. Realmente está fora de rotação. É um time que está bem problemático, né? Um Kyrie que joga só fora de casa, um Harden descontente, um Blake Griffin que virou uma sombra do Blake Griffin do ano passado, muito rápido, e eu acho que eles têm algumas peças interessantes, não desejadas por todo mundo, mas interessantes, como o Bruce Brown, que é um cara assim, esse cara positionless, né, que eles falam que é um cara que joga em qualquer posição. Tem o Jevon Carter, tem Nicholas Claxton. Eu acho que tem nessas figuras caras jovens que eles podem trocar por caras que encaixem melhor no esquema. Eu acho que o Steve Nash até agora não encontrou uma maneira, uma identidade para esse time, então dificulta um pouco para mim entender quem eles podem trazer, mas eu acho que com certeza esses caras que eu citei estarão envolvidos em algum tipo de troca, porque o elenco de suporte do Nets é muito ruim, e como eles estão amarrados em caras com contratos muito grandes, eles também não têm como trocar por nenhuma estrela. Quer dizer, o Nets não tem a menor ambição de trazer um All-Star, a não ser que eles sejam malucos. Mas, assim, tecnicamente não tem. O que eles precisam de peça de suporte, mas que encaixe no esquema. O que a gente precisa? Defensores para o garrafão. A gente precisa, enfim, de arremessadores, porque o Joe Harris está fazendo uma falta imensa nesse time. Então, eu acho que eles podem trocar essas peças jovens por outras, e aí é entender o que pode funcionar melhor. O Kevin Huerter, que lá atrás eu brinquei no Celtics, por exemplo, pode ser uma figura interessante nesse time. Então, eu acho que eles estão... eles com certeza estão de olho em possibilidades interessantes. Eu acho só que o Brooklyn Nets deu um all-in. Eu respeito muito as franquias que dão um all-in. A gente sempre fala que é muito difícil você viver uma janela de título. Um Hawks com Trae Young agora. A gente tem que lembrar que historicamente o Hawks, enfim, ano passado chegou numa final de conferência, mas isso foi o máximo que eles viram na história da franquia. Então, dar o all-in, ter essa coragem é uma coisa que eu admiro. O Nets criou a própria janela de título, mas ao trazer o maluco do Kyrie Irving, que aqui eu não vou ter a menor pudor de dizer, para mim é um maluco, eu disse desde o começo, disse em IGTV, disse em podcast do Big Two, disse em lives do Live Basketball, ele é uma bomba relógio e ele ia explodir, e eu acho que ele é parte desse problema todo que eles vivem, sim, porque por mais que ele seja um cara com impacto maravilhoso dentro da quadra, ele é uma distração. E, por fim, o jogador, que desculpem, eu falei demais aqui, mas o jogador é o Christian Wood. Quer dizer, ele é um cara que não tem nada a ver com a janela de tempo de desenvolvimento que se apresenta no Rockets. O Rockets não vai a lugar nenhum, e ele com certeza é um cara que busca ambições contratuais e de conquistas. E eu acho que é um cara que seria muito bom, muito bem-vindo em diversas franquias e em diversos contenders. Ele é um cara grande, ágil, com um contrato maleável, e eu acho que é um cara que seria muito efetivo, e eu acho que é um cara que vale a pena trocar, sabe? Eu não acho que o Houston Rockets vai trocar por qualquer coisa, mas não acho que o Houston Rockets vai lutar para manter, porque ele não faz o menor sentido na janela de desenvolvimento de Kevin Porter Jr., de Jalen Green.
Então, eu acho que é um cara que com certeza tá ali, né? Eles não vão colocar a venda porque baixa o valor, mas se chegar aquela ligação certa, aquela notificação favorita, troca. Notificação favorita. Ai, pronto, vou ficar com essa música na cabeça, eu preciso dormir. Você falou do Nets. A gente falava já na temporada passada que se esse time não funcionasse na temporada passada, corria-se o risco desse Big Three melar. Não funcionou na temporada passada e não vai funcionar nessa temporada. Não está funcionando nessa temporada. A gente não precisa nem esperar chegar no final, a gente já está vendo que não está funcionando. Só para desviar um pouquinho aqui do tema central desse podcast, o que vocês acham que vai acontecer com esse Brooklyn Nets quando chegarmos no final dessa temporada e acontecer o que todo mundo sabe que vai acontecer? Ou o que todo mundo que não seja torcedor do Nets sabe que vai acontecer? É difícil, né, esse Brooklyn Nets, né? Eu falei do Daryl Morey, talvez ele já estivesse prevendo tudo isso que fosse acontecer. E eles não têm um problema, né? Quando montou o elenco do Brooklyn Nets, a gente identificava um problema que era a defesa de garrafão. Então, quando cruzar com o Joel Embiid, quando cruzar com um Giannis Antetokounmpo. Como vai ser esse time do Nets, né? Quando cruzar com esses caras. Mas no decorrer do negócio, né, a gente foi identificando uma porção de outros defeitos, né? É o elenco de apoio que não consegue contribuir, e aí é o all-in que o Marquinhos falou. Quando você deposita todas as suas fichas em James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant, te sobra DeAndre Bembry, te sobra Bruce Brown, né? Ainda que eles foram bem com o Joe Harris e o Patty Mills, né? O Joe Harris tá machucado, ele volta ainda nessa temporada, mas o Patty Mills é um cara que também até tem jogado melhor no Brooklyn Nets do que ele jogava no San Antonio Spurs. Mas ainda é um elenco de apoio frágil, são peças que não rendem. A gente vê muitos, especialmente em temporada regular, né, muitos elencos de apoio sendo muito importantes, né? Quando a rotação é mais alta, você precisa mais dos seus reservas. Então, esse é um defeito, né? Esse é um problema. Tem o problema do garrafão, tem o problema do Steve Nash, que eu acho que ele vem escolhendo mal as rotações, as minutagens. Eu acho que é injusto você cobrar tudo dele, porque eu acho que é isso, né? Você tem um elenco de apoio tão frágil, como é que você vai cobrar que o cara consiga te entregar e fazer mágica com isso? E para mim, o maior problema de todos se chama Kyrie Irving, né? Eu não consigo... Tem gente que eu sei que pensa da mesma forma que eu do Kyrie Irving, mas ainda consegue compartilhar highlight dele e tal. Eu peguei um negócio tão grande com o cara, né? O que ele representa e o que ele consegue, o que ele entrega na mídia, me deu um cansaço tão grande do Kyrie Irving, e eu acho que é um problema que leva para dentro da quadra, né? A gente cobra do Steve Nash, mas como é que você vai montar duas formas de jogar? Uma com o cara e outra sem o cara? Uma coisa é você mudar a sua forma de jogar ao longo da temporada, mas você não pode trocar todo dia como é que você joga. Joga em casa, joga de um jeito, joga fora de casa, joga de outro jeito. E aí não é só, nós vamos marcar individual ou por zona. É com o jogador ou sem o jogador. Como é que você desenha as coisas contando com esse jogador ou sem esse jogador? E ele não é uma pecinha, né? Ele não é uma peça de compor elenco. Que nem eu e o Marquinhos, a gente usa muito plug and play, né? Que é o cara que você bota para jogar e já sai jogando. O Kyrie Irving é um cara que demanda montagem, elenco, rodagem. Então, acho que o Brooklyn tem muitos problemas na mão deles. Eu acho que o James Harden é o primeiro a identificar e falar, irmão, não vai dar para mim, eu vou ter que ralar daqui. E eu vejo o Brooklyn Nets implodindo, sim, ao final dessa temporada. Eu acho que eles não têm time, não tem composição para chegar a uma final, nem de conferência, quanto mais final mesmo. E acho que, mesmo com eles não chegando à final, acho que eles implodem, e talvez eles implodam antes, talvez eles implodam já na trade deadline, né? A gente falou sobre o James Harden, um cara que pode querer fazer as malas, e se não fizer agora, faz quando acabar a temporada, e aí ele escolhe para onde ele vai. Kevin Durant sai do Brooklyn Nets ao final dessa temporada? Ele é o único que eu acho que não sai. Eu acho que ele é o único que não sai, e eu acho que é o cara que não pode sair. Eu acho que ele é o cara que dá para construir em torno dele. Eu acho que de todos esses caras aí, ele é o mais confiável, ele é o melhor de todos eles. Fala isso lá para o OKC, com o mais confiável. Agatha Máximo não concordo com você. Brincadeiras à parte, continue.
perto de James Harden e Kyrie Irving, Kevin Durant é o mais confiável que você tem. A régua ali tá baixa, né? No quesito confiança. Mas enfim, continua. É isso. Mas eu acho que assim, com todos esses problemas que a gente tá citando, o Nets ficou a um dedão da final da NBA, entendeu? Literalmente. Esse é o nível do Kevin Durant, especificamente, né? Um time que jogou totalmente despedaçado ano passado. Nos playoffs, naquela série contra os Bucks, se não me engano, 2 jogos ele jogou os 48 minutos das partidas. Jogou até mais, né? Porque jogou os 48 regulamentares e jogou a prorrogação, no caso desse jogo do dedão, e eu acho que no outro também. Então, assim, ele é um monstro, né, cara? O Kevin Durant, ele é o verdadeiro unicórnio. Ele é o escolhido, o exemplar único. One of a kind, né, americano ia talvez falasse. Eu não sei se tem uma expressão tão boa assim em português, que é essa coisa do cara exemplar único. Ele é um cara que é do tamanho do Shaquille O'Neal e chuta de qualquer lugar, e dá crossover, e defende. Ele é um absurdo, ele é um cara feito no videogame. E eu acho que se você tiver que se apegar em alguém, se apegue nele. Eu realmente não sei o que vai ser de Kyrie Irving. Até pouco tempo atrás estava com uma conversinha de que se tivesse que tomar vacina não ia mais jogar. Se eu for trocado daqui eu me aposento. Cara, pelo amor de Deus, a primeira troca que chegasse pelo Kyrie, decente, eu me livraria do Kyrie se fosse o Brooklyn Nets. E se o Harden efetivamente, enfim, estiver cansado do rolê, talvez seja o caso de implodir mesmo e trocar agora na trade deadline. Pelo menos você não perde o cara de graça, né? Eu acho que vai ser muito mais difícil reconstruir esse elenco do zero e, inclusive, segurar um Durant que quer jogar basquete competitivo se você não tiver ativo nenhum para a temporada que vem. Então, e a gente sabe, né? O Durant não é o LeBron James, né? Essa capacidade de influenciar os bastidores da bola e trazer gente para jogar com você não é exatamente o que o Kevin Durant faz de melhor. Então, eu realmente acho que eles vão ter que tomar decisões muito, muito, muito inteligentes, mas eu seguraria Kevin Durant a qualquer custo, e acho que ele também tem desejo de ficar. Nova York é uma cidade legal, ele está num lugar onde ele é o dono do time, claramente, das ações ofensivas, ele é o destaque, e eu não vejo por que ele sair. Só o que eu acho é que ele vai querer jogar um basquete competitivo, ele quer competir pelo título, e aí, enfim, saindo desses dois caras, quem que eles vão trazer para o lugar, né? Porque, enfim, principalmente se perder de graça, eu acho que fica complicado. Alguém mais na lista de vocês? Veronese, o Marquinhos fechou aí com o Nets, né? A minha sobrou 2 clubistas aqui. A minha sobraram 2 clubistas. Lá vem. A primeira é óbvia, né? É o Talen Horton-Tucker, é o ativo que o Lakers tem oferecido a Deus e o mundo, né? E não é muito atrativo porque ele vem numa temporada ruim. Eu não consigo identificar, Drica, se ele veio numa temporada ruim e nas outras ele jogou melhor, ou se ele só não evoluiu como a gente esperava. Mas ele vem chutando mal, em termos de dados estatísticos, ele vem chutando mal, vem jogando mal. E aí, assim, é o que a gente falou aqui várias vezes no podcast, né? Quando você oferece um cara, ele naturalmente perde valor. Agora, se você oferece, ele já tem um valor baixíssimo, o que você vai conseguir em troca é nada ou muito próximo disso. Então, é o que o Lakers tem oferecido e acho que eles vão ter quase nada em retorno. E o outro cara, e aí é uma grande bomba, é o Russell Westbrook, né? Eu acho que o Marquinhos já falou comigo no podcast, no Big Two, que talvez os Lakers não troquem o Russell Westbrook para não assinar o atestado de fizemos cagada. Mas é o cara que não encaixou, é o cara que demanda a bola o tempo inteiro, é o cara que toma decisões horrorosas. Acho até que ele melhorou ao decorrer da temporada, né? Deixou mais as decisões na mão do LeBron e ele conduz o jogo em alguns momentos da partida, quando o LeBron não está em quadra, mas com o LeBron em quadra é só o LeBron que decide. Acho que ele melhorou, ele evoluiu na temporada, mas é um cara que não encaixou. É um cara que me parece infeliz em Los Angeles e aí é difícil até você conseguir desenhar um futuro para ele, né? Se ele vai para uma franquia menor. A gente brincou com o Yuri na semana passada que ele tem a cara dos Knicks, mas a cara dos Knicks, o Russell Westbrook, né? Mas eu acho que, do meu lado clubista agora falando, eu acho que são os 2 caras que os Lakers olhariam com carinho para se desfazer nessa trade deadline. E já que você citou seu clubismo, né? Claramente, assim como o Celtics, o Lakers precisa de algo a mais, né? As 2 franquias, as 2 maiores campeãs da NBA estão no play-in nesse momento, mas ali beirando, né? Porque já esteve fora, já esteve dentro, fica nesse limbo ali. O que você acha que poderia ser
um aditivo interessante e que poderia fazer com que o Lakers se tornasse mais constante e pegasse aí playoffs ou se mantivesse pelo menos nessa zona de play-in sem muitos altos e baixos? Alex Caruso. Não, para. Mas supera, eu tô falando. Já diria Marília Mendonça, amigo. Supera que de Chicago ele não vai sair para voltar para Los Angeles, tá? Não vai, eu sei que não vai, mas é um cara que... O Lakers precisa desesperadamente de defesa, e não é só em um setor, é em todos os setores, né? Precisa de defesa nos guards, precisa de um outro ala que defenda, precisa de um pivô que marque, porque o DeAndre Jordan é horroroso e o Anthony Davis, a gente não consegue contar com ele para todos os jogos, então precisa de defesa em todos os lugares. E aí, nome especulado não falta, Drica. Pintou o Gary Trent Jr., que é um bom defensor de perímetro, um cara que tem arremesso bom. Pintou Jeremy Grant, que a gente falou várias vezes aqui, que é um ala que marca bem e tem conseguido contribuir no ataque. Miles Turner, que eu falei que encaixaria em todas as franquias da NBA, é um pivô grande, defende muito bem, consegue espaçar a quadra. Mas esses caras todos que eu falei agora, de Gary Trent, Jeremy Grant e Miles Turner, todos eles terão os times que eles pertencem, né? Indiana Pacers, Detroit Pistons e Toronto Raptors, certamente, se eles forem trocados, eles terão ofertas infinitamente melhores do que os Lakers podem oferecer, né? É o problema de não ter ativos bons para você conseguir fazer as trocas agora no momento. Ninguém mandou se livrar de todo mundo, né? Aí, ó, pois as consequências dos seus atos. Pois é. Eu não tive jurisdição nenhuma sobre isso, né? Eu só abri o Bleacher Report ali e falei, vamos nessa, né? Meu papel aqui é torcer e criticar, né? Cadê meu time? Ele abriu o report e pensou, não tenho mais um time. É o que sobrou pra mim, mas os Lakers é isso, né? Eles têm pouca coisa pra oferecer, né? Tem um Taylor Horton Tucker, que não tá valendo nada, tem um Russell Westbrook, que não é solução pra ninguém, então é capaz de eles morrerem essa temporada com esse elenco e torcer pela saúde dos dois maiores, né, que são o Anthony Davis e o LeBron James. Eu acho que o Lakers só consegue sonhar com alguma coisa, e assim, alguma coisa, quiçá um playoff de fato, né, escapar do play-in com os dois saudáveis, porque fora isso, não há grandes horizontes para o time de Los Angeles, o time do bem. Do bem, coitado. Nem você acredita no que você tá falando, Gabriel Veronese. O time do bem... Pelo menos ele tem bom senso, né? Ele quiçá sonhar com um playoff, já baixaram a bola bonito, né? O torcedor do Lakers, eu gosto disso. O time do bem em Los Angeles, que não dá pra você falar que o time do Clippers é o time do bem, né? Mas prefiro o Clippers, acho muito mais simpático, gosto de não ganha, né? Os caras que não ganham, né? Cadê a plaquinha do Big Brother? Não vence. É isso. Os caras não ganham, por isso que você prefere. Eu gosto de Kawhi Leonard e de Paul George. Inclusive, ansiosa pra saber se Kawhi Leonard vai dar o ar da graça aí nos próximos meses. Para finalizar esse episódio que já se arrasta aí por 1h30, e a gente nem trocou tanta farpa assim, né? Estamos de parabéns, inclusive. Dadas aí todas essas possibilidades que a gente comentou aqui do que pode acontecer, do que deveria, a gente vai ficar só no deveria porque não vai acontecer, mas do que pode acontecer de movimentação, quem vocês colocariam hoje não, né? Depois dessa trade deadline que a gente desenhou aqui, quem vocês colocariam como os dois principais favoritos de cada conferência? Quer você ou quer que vai eu, Marquinhos, amigo Marquinhos? Eu mando aqui. Hoje não tem agora. Mas eu vou passinho. Pode você, Marquinhos, primeiro. Eu vou mandar aqui. Cara, atualmente, mesmo em quinto lugar no leste, enfim, o leste está muito, muito próximo mesmo. Eu colocaria o Bucks como favoritos no leste. E no oeste, eu ainda aposto em Warriors. Eu acho que o Steph está vivendo um momento péssimo da temporada, né? Em dezembro a gente dizia ninguém tira o MVP desse cara. Em janeiro a gente falou, pelo amor de Deus, o que aconteceu com esse cara? Roubaram as habilidades dele. Mas eu ainda acho que o time vai encaixar. É preciso ajuste. Quer dizer, por mais que eu tenha talvez superestimado o encaixe facilitado do Klay Thompson, a verdade é que precisa fazer ajustes. E só dos caras não precisarem do James Wiseman para nada e estarem encaixados ali, segundo no Oeste nesse momento, eu acho que eles seguem sendo favoritos pelo Oeste. E do lado Leste, acho que o Milwaukee Bucks, de novo, vem trabalhando na sombra, longe dos holofotes.
da maneira que funciona melhor para eles, com o Giannis, que melhora a cada ano. Então, de verdade, são os dois favoritos para mim agora, e devem seguir após a trade deadline, porque é interessante notar que nenhum deles precisa fazer grandes trocas para se manter onde eles estão. Então, não foram citados nesse episódio. Exatamente, é um chamariz. Você vê que tem gente brilhando com Otto Porter Jr., gente que está brilhando com caras que, enfim, Bob Portis, e eu acho que é isso. As peças precisam estar bem encaixadas, os times precisam estar bem treinados. Eu acho que tem uma coisa que os caras do Mismatch, que é um podcast que eu e o Vera ouvimos muito, Kevin O'Connor e Max Vernon, é um lance de, assim, no crunch time ali, 5 minutos, jogo pegado, jogos difíceis, que são os jogos de playoff, meia quadra, precisa ter muito entrosamento, os caras precisam estar juntos, precisam saber qual é a posição deles dentro de quadra, qual é a função deles dentro de quadra, acima da posição, a função deles dentro de quadra, e eu acho que são dois times que se conhecem muito bem, que tem uma fórmula muito estabelecida de jogo, em que todo mundo sabe onde o outro deve estar, e que são times muito inteligentes. E eu acho que, assim como o Warriors tem ali nos Splash Brothers uma máquina muito azeitada, o Bucks com o Giannis tem mais uma vez um monstro a seu serviço que deve facilitar o jogo de todo mundo em volta. Então, eu acho que são os dois favoritos, sim. E qual seria a segunda força de cada conferência? Segunda força de cada? Foram Caramba. 2 de cada, você pediu, né, Drica? Isso. Desculpe. Então eu colocaria o Suns como a segunda força no Oeste, porque eu acho Aí que ficou fácil, né? O Oeste tá fácil. Eu gosto disso, porque eu sempre disse que o Leste era forte, e agora tá aí, ó. Tá se provando. Tá vendo? Não, mas eu acho que é o Suns, inclusive porque se reforçou pontualmente com muita inteligência e, de novo, eu vou usar o mesmo critério, bom técnico, fórmula de jogo, jogadores que sabem o que tem que fazer, e se ano passado os caras sofreram com a ausência de um substituto para o DeAndre Ayton, pelo menos tomar um Gatorade. Então, quando o Frank Kaminsky enquadra, esse ano a gente tem um Javel Magui que não é nenhuma estrela, mas ajuda muito porque é um cara inteligente e que cumpre a sua função. Quem viu um pouco dele no James Harden sabe do que esse cara é capaz de fazer, porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele não inventa. Então, a gente tem muito valor nos caras que não são heróis, mas que não inventam, sabem o que eles têm que fazer. E do lado leste, eu confesso que eu tô na dúvida, mas creio que este Miami Heat, operando do jeito que está operando, por aparelhos, que numa noite joga Caleb Martin, no outro joga Duncan Robinson bem, não tiveram, o Jimmy Butler jogou só 30 e poucos jogos, acho que 31 jogos da temporada até agora. Vai lembrar que a gente já passou da metade da temporada regular da NBA, então 30 jogos é bem pouco, acho que a gente já está com 51 provavelmente no leste, 51, 52, e segue sendo uma máquina. E para mim eles só estão acima do Chicago Bulls por muito pouco, porque para mim eles têm ferramentas dentro deles que podem ajudar a reduzir produções de Giannis, reduzir produção de um eventual Kevin Durant. Gosto muito de Chicago Bulls, mas não é um time que tem um cara grande para marcar as alas. Eu acho que isso vai fazer falta em algum momento para eles. Gabriel Veronese. Eu vou só me corrigir que não é Max Vernon, desculpa, é o Chris Vernon. É o Chris Vernon que faz o podcast com Kevin O'Connor. Se vocês conseguem lidar com o inglês, assim, é o material que eu mais gosto. Eu e o Marquinhos, a gente consome muito. E eu acompanho o Marquinhos, né? Eu vou nessas duas também, no Golden State Warriors e no Phoenix Suns. Como você falou, Drica, o West tá um pouquinho mais fácil, porque são times que estão mais azeitados, estão mais encaixados, esses dois. No Leste tá uma grande bagunça, e talvez me doa um pouquinho deixar o Chicago Bulls de fora dessa dupla, mas eu vou de Milwaukee Bucks e Miami Heat também, mais ou menos pelos mesmos motivos que o Marquinhos falou. E se a gente não citou esses times aqui na trade deadline, é por um motivo, né? Porque os caras estão redondos, né? Os caras estão encaixados. Eu acho que o que vier de troca para eles é lucro, né? Eles vão só conseguir reforçar caras, né? Então, o Golden State Warriors está em segundo, com o Steph jogando muito mal, o Klay Thompson jogando mal, o Draymond Green machucado. Então, assim, uma hora esses caras vão voltar e vão jogar bem, e aí vai ser aquele pesadelo para todo mundo de novo, né? Para quem não torce pro Golden State, obviamente. Então, os caras vão crescer e vão aparecer de novo. E no leste, né? O Milwaukee Bucks, se eu não me engano, os três, né? O Jrue Holiday, o Chris Middleton e o Giannis jogaram pouquíssimos jogos juntos, acho que não chega a 20 jogos juntos, né? Como o Marquinhos falou, já passou da metade da temporada. E o Miami Heat, cara, Jimmy Butler, Tyler Hero, Bam Adebayo e Kyle Lowry, acho que não jogaram
mais de 15 jogos juntos, cara. Acho que não dá 15 jogos juntos que eles jogaram juntos, com todos disponíveis, né? Eu acho que todos esses times que a gente falou são times experimentados nos playoffs, são times acostumados a vencer, são times cascudos, que apresentam problemas e soluções para os duelos que eles encontram nas conferências, né? Então, assim, pegar um Kevin Durant, o Bucks tem o Giannis, pegar um Joel Embiid, o Bucks tem o Giannis, vai pegar um DeMar DeRozan, vai pegar uns armadores rápidos, você tem ali o Jrue Holiday. Eu acho que essas 4 equipes têm problemas e soluções nas mãos, e eu acho que elas são entre os favoritos para mim, mas se eu fosse desenhar as finais de conferência, eu iria com Golden State Warriors, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks e o Miami Heat. Já que os dois... Agora eu vou finalizar mesmo, tá? É uma merda, né? Eu sou assim nas entrevistas também no meu trabalho. Eu já vou finalizar, nunca finaliza, né? 3 horas de entrevista. Já que os dois citaram, e é um time que me agrada, que me faz parar para ver, assim, com mais atenção, para além do Celtics, né? Que eu tenho que ver com atenção para ver quem eu vou odiar mais em cada jogo. Chicago Bulls. O que vocês acham que falta para esse Chicago Bulls? Porque é um time que está encaixado, né? O Caruso chegou e encaixou como uma luva, tá fora agora, né? Praticamente foi assassinado, coitado, em quadra. O Vucevic já chegou e já mostrou na trade deadline do ano passado o quanto ele seria importante. E a chegada do DeMar DeRozan e do Lonzo Ball, assim, encaixou perfeitamente nesse Bulls. O que vocês acham que falta para a gente chegar talvez na temporada que vem e colocar o Chicago Bulls talvez como um dos favoritos a esse título do leste? Eu acho que primeiro falta aprovação para eles, né? Eles estão chegando nos playoffs de jogar um basquete que eles jogaram na temporada regular nos playoffs, tanto que eles encontraram esses caras agora na temporada regular e tomaram um monte de porrada, né? Do Milwaukee Bucks, eles foram amassados pelo Milwaukee Bucks. Falta isso, e eu acho que para a temporada eles faltam uma coisa que eles já têm, que é o Patrick Williams, né? Eles estão num quadro que consiga defender, eles estão uns bons defensores no garrafão. Tem alguns caras que conseguiram quebrar um galho, né? Acho que o Devontae Green conseguiu, jogou ali como garrafão e conseguiu segurar um pouco, mas eles precisam se manter saudáveis primeiro, porque tem muita gente fora agora, Lonzo Ball, Alex Caruso e o Patrick Williams. Acho que 3 titulares aí, talvez o Caruso venha do banco, né? Com o Zach LaVine e o DeMar DeRozan, mas precisam se manter saudáveis. O que precisam para ser campeões agora eles já têm, mas o Patrick Williams não vai jogar porque está machucado e não joga nos playoffs, acho que ele só volta a temporada que vem. E aí talvez balancear um pouquinho mais o elenco na questão de alas, de força, né? Esses caras, a gente está falando muito deles, mas não é à toa, né? Porque são caras valorizados no mercado, como Harrison Barnes, como Jeremy Grant, são alas que conseguem ser versáteis na defesa, conseguem marcar caras no perímetro, conseguem dificultar a vida dos caras no garrafão. Acho que o Chicago Bulls precisa de caras úteis na defesa. E aí não é fazer loucura, né? O Marquinhos deu o exemplo do Phoenix Suns, né? Sofreu ali com Frank Kaminsky, com Dario Saric, foram no Javel Magui, um cara com contrato de veterano, um cara que, campeão, um cara experiente, ganha pouquinho, não precisa de minutagem, funciona bem. Talvez o Chicago Bulls esteja a isso, né? Óbvio que eu falei que eles precisam ser experimentados nos playoffs, mas precisam dessa pecinha de garrafão, de ala de força ali para conseguir competir de igual para igual com esses times do topo do leste. Lembrando que nesse momento o Bulls é o líder do leste, né? Exatamente. Eu acho que falta um cara nas alas para marcar. Eu acho que definitivamente eles não têm ninguém que possa criar dificuldade para os grandes caras nas alas. E aí é um tema que é recorrente, eu já citei outras franquias aqui, e é justamente porque a gente sempre brinca, eu, velho, né? 3&D não dá em árvore, né? Então, assim, não é que você tem um monte de defensor bom por aí dando sopa e as franquias não querem um defensor nas alas. Não, é realmente difícil ter esse cara, né? Que muitas franquias acabam optando por alterar seu modo de jogo, e o Utah Jazz é um que é refém do Rudy Gobert, porque reúne em torno de si somente alas que atacam, não tem ninguém para defender. E é difícil realmente achar esse cara. Mas eu acho que tem um cara que, enfim, se a Agatha ouvir isso aqui, ela vai ficar muito brava comigo, mas eu Chicago iria atrás do Dort. Iria atrás do Dort. Você comprou uma briga nesse momento. Acho que o Dort é um cara muito bom, que pode ser muito útil.
ou desagradar o Rafael do Toronto Raptors Brasil e ir atrás de Chris Boucher. Eu acho que são dois caras que poderiam ser interessantes nesse time. De novo, não são peças que são game changers. Não é uns caras que vão vir e, nossa, agora o Chicago Bulls vai fazer 82-0. Não é isso. Mas precisa ter peças defensivas. Precisa ter gente que possa trazer volume na defesa e que possa meter uma bolinha ou outra, né? Porque também não dá para trazer um cara que vá congestionar o garrafão e atrapalhar o jogo de um DeMar, de um Zach LaVine, de um Vucevic. Tem que ter um cara com uma mínima habilidade de pontuar, principalmente de fora, ali da linha dos 3 pontos ou do perímetro, e que possa ser um cara que chama atenção minimamente no ataque, mas que tem sua fortaleza na defesa. Então eu, primeiro de todos, iria no Dort, pelo conjunto idade, salário e tudo mais, e depois daria uma olhada com carinho no Chris Boucher, que é um cara que, enfim, não é espetacular, mas que jogando minutos dosados costuma ir muito bem. Recentemente foi muito bem contra o Miami Heat, e acho que é um cara que pode ser interessante. O Chicago Bulls, realmente, assim, é uma loucura pensar isso, mas tá, sei lá, um bom defensor nas alas, um bom defensor num ala de força, de ser uma força dominante no leste de verdade, né? Porque não importa estar lá no primeiro lugar, porque no começo venceu uma sequência grande de jogos. Visualizando o playoffs e os confrontos que eles vão ter, eu não vejo hoje peças que eles tenham para diminuir o volume dos principais jogadores da conferência que eles estão. Então, mesmo em confrontos eventuais contra o Oeste, onde eles pudessem se dar bem, para ter confronto bom contra o Phoenix, contra um Warriors, contra quem quer que seja, eles precisam vencer dentro da Conferência Leste. E eu não os vejo com ferramentas para parar os maiores caras da Conferência Leste. Que trabalho fez o Chicago Bulls, hein? Que era piada até o ano passado. Carlos Thomas, né? Nem vou dizer nada. Mudanças internas fazem efeito. Gente, considerações finais, por gentileza. Podem ficar à vontade aí. Eu adoro um apontando pro outro. Para de gavetar, você tá acabando com o nosso cruzamento. Sensacional! A única vez que a gente pode fazer isso, ela não deixa a gente fazer isso. Não deixa. Ela não sabe que no Big Two a gente combina antes, inclusive. Eu queria agradecer o convite da Drica, apesar de tudo. Agradecer o convite, parabenizar. Apesar de tudo. Apesar das cutucadas, dos xingos nos bastidores, nas reclamações, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar o trabalho da NBA das Minas. Eu acompanho de perto, curto muito tudo que vocês fazem. Queria agradecer a paciência de todo mundo que ouviu com a gente até aqui. Não esqueça de conferir o trabalho das meninas sempre nas plataformas digitais, no Twitter, no Instagram. Também eu e o Marquinhos vai falar também daqui a pouco, mas no nosso Big Two Pod, todo sábado ao vivo. Ou às vezes a gente faz gravado quando as agendas de jornalistas não permitem, mas geralmente a gente faz ao vivo e é importante ter a audiência de todo mundo. Tá também no Spotify, enfim, nos seus agregadores de podcast e no canal do Área Restritiva. E deixar meu carinho aqui com todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigado pela paciência, por você também, Drica, e meu amigo Marquinhos, pela parceria mais uma vez. Eu só queria dizer que eu acho muito, muito legal. Essas semanas agora comemorou 5 anos da estreia do ESPN League na ESPN, e eu acho que uma das coisas mais legais que o ESPN League fez foi revelar tantos produtores de conteúdo bons e páginas que às vezes chegavam lá, como o NBA das Minas chegou com 700 seguidores no Twitter e explodiram, e é muito legal ver vocês fazendo parcerias comerciais com grandes marcas, recebendo presentes, sendo cotados para transmissões. Quer dizer, hoje quando eu vejo uma transmissão da TNT, eu fico felicíssimo de ver gente do NBA das Minas, Marcílio Gabriel do Área Restritiva, Gustavo Meza, Firu, porque eu acho que o que o ESPN League fez lá atrás, com a colaboração de muita gente, não foi uma coisa só minha, não, foi entender que havia qualidade na internet e levar isso para mais gente, quer dizer, aproveitar o canhão da TV para dar mais notoriedade ainda, e não é à toa que vocês começaram com 700 lá e hoje estão com 20 mil. Não foi a ESPN que deu 20 mil seguidores para vocês, mas alguém falou, cara, essas meninas existem, olha que legal o trabalho que elas fazem. Então, parabéns mesmo por todo o trabalho que vocês fazem, coincidentemente 5 anos junto com o ESPN League. E deixar aqui o convite para que vocês ouçam também o Big Two Pod lá no YouTube do Área Restritiva e também todos os agregadores de podcast, que em breve contará com a visita de pessoas da NBA das Minas. Está aqui negociando com a Drica, que não é fácil de aceitar, entendeu? É quase uma coisa assim, Mbappé e Real Madrid
O NBA das Minas é o Paris Saint-Germain que não libera, entendeu? Mas em breve teremos muito mais convidados. A gente já recebeu aí de Guilherme Giovannone, o pessoal do canal Bandeja, Live Basketball, e com certeza a Drica vai ser mais uma para brilhantar os episódios ao vivaço do Big Two Pod aos sábados, meio-dia. Depende, né? Se vocês pararem de querer tirar a minha dupla de lá, a gente pode estreitar aí essa negociação, senão vai ficar realmente muito complicado, entendeu? Muito difícil. Gente, obrigada de novo, né? A gente já fez lives, já gravou coisas e é sempre muito gratificante receber vocês aqui, né? Deixando aqui as nossas desavenças pessoais. Nossa, quem vê assim pensa que a gente se mata, né? Não é só para dar um tempero a mais, gente. Só para dar uma gracinha aqui. Mas é sempre uma honra receber vocês. Eu já falei para vocês, né? Vou repetir, então... Veronese, corta esse momento, porque assim, ele acontece uma vez por ano, né? Então aproveita. É sempre uma honra receber vocês. Eu admiro demais o trabalho de vocês, antes ainda do Big Two Pod. Apesar de vocês terem essa vontade assim insana de desmantelar o meu trio, eu admiro pra caralho vocês. Então sintam-se sempre em casa aqui no NBA das Minas. E vida longa ao Big Two Pod. Pessoal que nos ouviu até aqui, 2 horas praticamente de podcast, corram agora lá na timeline do Big Two Pod, sigam, acompanhem, é um trampo muito, muito foda que vocês fazem. Então, obrigada por aceitar, por ficar aqui por mais de 2 horas e parabéns pelo trabalho de vocês, que não é de hoje, né? É isso, gente. Emocionado. Muito obrigada para quem nos ouviu até aqui. Semana que vem a gente volta. Agora a gente vai manter aí a nossa periodicidade, né? Porque voltamos aos trabalhos. Então, muito obrigada, gente. Beijão, viu? Beijo. Tchau, tchau.